Boa noite, malta. Nuno de Deus, Race Plus Portugal. Hoje eu tenho um convidado daqueles. Não só este senhor já esteve comigo há mais de um ano atrás em entrevista e no qual partilhou connosco o seu fantástico Sunny GTI Turbo, mas também, e tinha ficado já desde essa altura, não é, marcado um novo encontro, uma nova entrevista, para que pudéssemos falar mais a sério e aqui no cantinho, não é? Sobre o seu magnífico Honda NSX. Para vocês que sabem, não é? Eu não gosto nada da Honda e não é nada evidente. Logo, é mesmo muito importante para mim hoje estar aqui com este senhor. O António tem sido uma pessoa muito presente, não só na minha própria vida pessoal, como também, não é, nesta minha vida dos carros. E tem sido também uma inspiração, não é? Todo o seu percurso, todo o seu amor que ele também tem pela marca Honda, vê-lo sempre, não é? E sempre com o seu sorriso, com o seu bom humor, não é? A conversar sobre este seu fabuloso, que é mesmo fabuloso automóvel. Não só, malta, e isto é um contínuo, não é? Porque vocês, se bem se lembram, a semana passada estive com tanto gosto também, não é? Com o presidente do Amigos Japoneses Antigos, o meu amigo Costa Silveira, e hoje, quer dizer, nada melhor do que continuar, não é? Esta incursão pelos japoneses antigos, com a presença, obviamente, não é, do António. Eu vou ver se o António já chegou ou não, como eu costumo dizer. Eu já lhe dei a indicação que o chamava, por isso deixem-me só confirmar se ele está já aqui connosco. Já está, vou já convidar em, em direto, por isso mesmo vou chamá-lo aqui para a nossa reunião. Olá, António, boa noite. Olá, viva. Só um bocadinho que eu tenho que alterar aqui qualquer coisa na câmera. Tem sido, Tenho está aí tenho que um ver como é jarro que de isto é flores feito. espetacular, mas... É da Biotop, mas não é esse. Eu não sou um jarro de flores. Deixa eu ver como é que isto altera. Tenho a impressão que é aqui. Ora, Já aí percebi. está. Ok. Ora, aí estamos. Uhum. Muito boa noite, Olha, meu está amigo. bem assim o ângulo? Ou subo um bocadinho mais ou está bom assim? É assim, o meu amigo Bom, está bom sempre impecável. visível. Para Está mim bem, está não é? ótimo. Agora veja como é que se sente, se está Não, confortável. não, está bem. Para mim está bom. Está Assim bom? está ok. Fantástico. Tá, começo por dar boa noite a toda a gente que esteja a assistir e quero agradecer ao convite da Race Plus, portanto, na pessoa do Nuno Deus, por mais uma vez eu estar aqui. Foi bem pensado aquele vídeo que tens em traseira, portanto, na traseira, como fundo, porque são algumas vivências que eu tive em pista com o carro e depois mais tarde, como foi combinado, não é para aqui chamado, digamos assim, não são chamados os vídeos, mas sim a experiência e, portanto, e tudo aquilo que quiseres perguntar ou que as pessoas queiram perguntar, portanto, acerca de, do carro ou acerca da minha pessoa. Portanto, ao fim e ao cabo, eu não tenho segredos, mas estão à Gosto vontade. imenso. Não tenho rabo de palha, portanto, estão à vontade. Já sabem, malta, esta oportunidade concedida aqui pelo António é sempre bastante importante. Não só vocês podem ver satisfeitas às vezes algumas curiosidades que tenham relativamente ao seu Honda NSX, não é? Mas também não se esqueçam que há uma entrevista para ser conduzida. Logo, não façam as perguntas todas de uma vez, caso contrário, a gente depois a gente perde aqui nesta imensidão. Mas António, a sério, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença. É sempre um gosto ter aqui o meu amigo no canal. Ok, obrigado. Tem sido fabuloso. Eu estava, não é, aqui a comentar com a malta, nada melhor que esta ponte, não é, que temos estado com o Fausto Costa Silveira, o seu presidente, como lhe chamo, não é, do Amigos Japoneses Sim, sim. Antigos, e agora fazer esta ponte para si é amazing. E malta, Ok. eu queria que vocês soubessem uma coisa que também vou partilhar convosco, que é uma curiosidade sobre, não é, Race Plus e o Dito Amazing. Este senhor que está aqui embaixo é que foi verdadeiramente o responsável pela adoção da palavra
Amazing, não é? Na Race Plus. É coisa que eu nunca mais me vou esquecer. O António, já no ano de 2017, já assistia, não é? Aos lives que eu fazia no Facebook, ainda não tinha a conta de Instagram ativa. E ele, curiosamente, teve em Vila Real com o Espírito Onda, com os meus grandes amigos Pedro Ochoa e Pedro Frutuoso e outros, não é? Teve lá e lembrou-se de fazer um vídeo, como ele mesmo designou, à lá Nuno de Deus. E lembrou-se, não é? De qualquer coisa que ele via, amazing, e veio amazing. Curiosamente, eu gostei tanto, não é? Que eu comecei a adotar, não é? Aqui o hashtag Amazing, em honra do António se ter lembrado tanto de mim e ter partilhado isto. Ou seja, este senhor é que é mesmo o verdadeiro responsável pelo hashtag. Podem-lhe agradecer. Exatamente, o Carlos Teixeira está aqui a pôr o hashtag Amazing e tudo. Podem-lhe agradecer, porque normalmente eu, quando falava, era em inglês, e o António lembra-se. Eu dizia imenso, era outstanding, this is outstanding, man. Mas o António lembrou-se amazing, amazing. E eu achei mesmo que era isto que ia ficar e ia pegar. O Carlos Teixeira já viu o António. O Carlos Teixeira está-lhe a agradecer também. Ok. Eu na altura, portanto, pronto, eu já te conhecia um bocadinho, não te conhecia muito pessoalmente, digamos assim. E tive um bocadinho de. Às vezes eu tenho um tipo de humor que as pessoas não entendem. E eu tive um bocadinho de receio de que levasse a mal ou qualquer coisa, a pensar que era gozo, mas não era. Portanto, era, pronto, é um método de brincar que eu tenho com os meus familiares e com as pessoas que são amigas e que, quando me conhecem, portanto, já me aceitam. Mas eu assistia na altura, portanto, acho que era para o Japão, para as Filipinas, uma situação qualquer que tu tinhas não era com o Farak? Era com o Ifat Razak, ou seja, o fundador. Razak, é isso. Exatamente, o Ifat Razak é o fundador da marca Race Plus, não é? E ele é da Malásia. Está ligado, está era isso. Não errou muito, foi por uns poucos. Pronto, exato, andei por ali. Mas achei piada porque, pronto, ao fim e ao cabo foi uma espécie de uma imitação que eu fiz também no Clube S2000 no Fundão. Portanto, quando foi um passeio também dos Honda, embora eu não fosse o S2000, mas era o avô dos S2000, de maneira que convidaram para eu fazer parte do clube, mas a partir de uma certa altura eu acho que um clube deve ser dedicado a uma marca e a um modelo. E, portanto, um clube de um modelo, está bem, ok, gostam da minha presença porque eu sou brincalhão, etc. Eu também adoro andar nessas andanças e adoro acompanhar, mas achei por bem sair dos clubes, porque, assim, se fosse um clube NSX justificava-se. Agora um clube de 2000 acho que não, eles têm que procurar a turma deles, não é? Exato. Mas pronto, mas é sempre bom e recompensador, no meu entender, não é? O António ser convidado para integrar, não é? Estas comitivas que tanto orgulho dão e que tanto gosto dão e que gostam tanto também da sua presença, já viu? E do seu carro. O que origina sempre mais histórias para contar, não é? E mais vivências para chegar e poder assistir. O que é fantástico. Acho que isto é daquelas coisas que nos marcam e a sua presença no panorama automóvel português é mesmo muito importante para mim e de certeza que para outros também o é. E dá-me muito orgulho poder dizer que o António Ferreira é meu amigo. Inclusive, você já me disse que eu estou proibido de o tratar por senhor. Por isso, cada vez mais tenho orgulho em si, todo o seu percurso, todo o legado que tem deixado, e dou-lhe os meus parabéns pelo seu espírito, acima de tudo, muito mais jovial ainda que o meu, e essa sua capacidade de humor é fantástica. Muitos parabéns, António, e por favor, continue sempre assim, porque me dá muito gozo e muito orgulho. Meus senhores, vamos dar aqui início a esta entrevista, até porque este senhor que está aqui embaixo tem uma viagem para fazer de madrugada. Logo, não é? Temos que ir fazendo aqui esta nossa entrevista, porque o senhor e a esposa têm que ir dormir. Amanhã vão ter uma viagem muito grande, que eu sei. Logo, António,
Epá, e está a entrar tanta gente porreira aqui agora. Temos a nossa É. Marisa, temos o Filipe Barreto, já viu? Não, Filipe Barreto, Gente a boa noite. entrar impecável. Sejam todos muito bem-vindos, A malta. Marisa também está a assistir. É Boa verdade. noite para o casal. Uhum. Já viu, hã? Um dos nossos pilotos aqui, em É direto na verdade. Race Plus. Epá, isto é qualquer coisa. É Fogo. uma honra. É Isso uma é uma honra. honra. É uma honra Ora, verdadeira mesmo. Filipe, é verdade. estás a ouvir-nos, é aquele orgulho, hein? Já sabes, estamos todos aqui Uhum. muito orgulhosos de ti. Esta última publicação do Civic Atomic Cup ali a falar em grande dos nossos pilotos, epá, encheu-me ali o coração. Estes dois senhores, tanto a Marisa como o Filipe, têm feito aqui parte integrante, não é, da comitiva da TRS e tem sido excepcional. O amor que eles espalham nas pistas. É lindo, lindo, lindo. Parece-me um senhor António, como eu costumo dizer, e uma dona Ana Vitória, não é? Estou proibido de designar, Ah, mas pois. paizinhos, cada vez que entram em pista, aquele amor, aquele abraço, aquele beijinho, para mim, enche-me sempre o coração. Meus caros, Uhum. António, então vamos lá aqui iniciar aqui as nossas hostilidades, não é? A fazer-lhe uma Ok, questão para, ok, força. para À aqueles que nos frente. estão a ver e que ainda não conhecem este senhor que está aqui. E sim, meus senhores, é um senhor, eu estou proibido de tratar, mas é um senhor no nosso Ah, panorama. Diga-nos lá, hum, hum. qual é que é a idade, principalmente que o meu amigo tem? 30 aí? Pois, eu tenho aquela idade sexy que eu por acaso posso falar que a minha mulher não está aqui presente, não é? Senão já me estava a meter assim com o dedinho, oh, mas eu tenho, quer dizer, a nível europeu eu tenho 69 anos, a nível chinês tenho 70, porque há sempre uma coisa que os europeus esquecem, que são praticamente quase um ano que nós estamos concebidos, ou seja, nós quando nascemos não nascemos com zero, nós nascemos com 9, alguns menos, Exatamente. outros mais, mas de qualquer maneira é assim, eu não quero dizer que tenho 70 anos, mas por lá caminho. É É que, pá, mas olha, é assim, eu gosto imenso, vamos continuar aqui com os 69 anos, acho que é pronto, extraordinário, é uma idade daquelas que a gente gosta. transforma a conversa um bocadinho mais sexy, mas está bem. Sim, alimenta logo aqui a coisa, não é? E todo o público feminino que está a assistir, de certeza que vai ficar muito mais colado agora ao ecrã. Se bem Ora que, bom, então, senhoras, saber o não que se é que vem daqui. esqueçam, o António tem uma esposa, e atenção, que ela é cinto negro, por isso, ponham-se a pau, ponham-se a pau. Estamos só no gozo, mas, mas porque não, Tá está mais um bom. bocadinho. Só, António, e diga-me uma coisa, o António é natural de onde? Nasceu em Portugal? Nasci em Almeirim, distrito de Santarém, e vivi lá poucos anos. Mas tive sempre uma ligação, porque o meu pai ficou lá com uma fazenda, então todos os fins de semana eu ia lá ajudar nas lides da agricultura, digamos Uhum. assim. Sim, sim. Fazíamos aquilo pronto, todos os fins de semana estávamos lá. De maneira que eu basicamente sou almeirim, mas vivi em Lisboa, portanto, toda a minha cultura, toda a minha vivência, a partir dos 6 anos, foi em Lisboa. Ou seja, Portanto, quase um alfacinha, correto? sim, sim, de vivência sim, mas de qualquer maneira eu tenho lá muita gente amiga, portanto, tanto que eu fui instrutor de karatê, tive 8 clubes e a maioria deles era lá, ou seja, eu ia lá além do fim de semana, eu ia lá mais 2 vezes por semana dar aulas. É, Naquela área, daí à Santarém, ao Piarça, portanto, fazer Almeirim, tinha aquela área toda, portanto, na qual eu praticamente fazia meia vida cá, meia vida lá. e quem não gosta do Oeste, eu pelo menos enche-me o coração. Adoro. É Uhum. engraçado que estamos a cerca de 15 minutos, 20 minutos, vá, de Lisboa, não é? E parece que entramos noutra dimensão. Cada vez que visitamos assim Sim. Almeirim, a parte toda do Oeste, não é? É a Ruda, por exemplo, entre outras, é uma loucura, como eu costumo dizer. Eu digo assim, estão aqui tão perto e isto já de repente já me parece o campo, já me cheira a campo, já vejo É, outro tipo de gentes, outro tipo de não, casa. mas é que aquelas gentes, portanto, têm ainda neste momento, ainda têm uma particularidade que sabem todos da vida uns dos outros. O que é mau por um lado, mas pode ser bom pelo outro, não é? Tal e E qual. ainda, há muita gente ainda vive com a porta, portanto, aberta, ou seja,
os vizinhos chegam, batem à porta, entram, toda a gente se conhece e se ajudam, porque a partir de uma certa idade, isso foi bom por causa da minha mãe, portanto, a minha mãe atingiu perto dos 88, 89 anos, e os próprios vizinhos, eu não queria vir para a minha casa, e os próprios vizinhos se entreajudavam. Portanto, ao fim e ao cabo, juntavam-se, etc. Isso é muito um costume daquela área, portanto, uma entreajuda e que eu, de alguma maneira, portanto, importei, digamos assim, para a minha vida. E ainda bem, eu digo isto que eu também, quando fui vendo o Norte-Sul, não é? E calhava-me a volta do Oeste, tanto Almeirim como a Ruda, como outras zonas que eu visitava, as pessoas ainda passavam por mim na rua e diziam bom dia ou boa tarde. Não é que é algo Sim, que aqui em Lisboa não sucede. sim, Em outras zonas, não é? Também não. Logo, é engraçadíssimo poder assistir a isto tão perto, como eu disse, de Lisboa, não é? Uma vivência tão diferente, e ainda bem que existe, não é? Estas vivências, para que estes costumes também não se percam já e pelo menos continuem a perpetuar um bocadinho mais da nossa tradição, não é? sim, era bom. Que tanto me orgulha. António, e diga-me lá outra coisa. Em que região então agora é que está a viver? Situou-se então e ficou na zona de Lisboa, correto? Sim, eu desloquei-me, centralizei-me por uma questão de trabalho num local, portanto, de fácil acesso, Uhum. que é junto a Crel, e foi a melhor coisa que me aconteceu, portanto, ao fim e ao cabo. Antigamente ainda era melhor porque não era pago, não é? Mas no momento em que eles puseram as portagens, portanto, estragaram um bocadinho a situação. Mas no local onde eu estou, eu tenho acesso muito rapidamente a muita zona que se eu tivesse em Lisboa, não tinha. Ou seja, acabei por vender as casas em Lisboa, portanto, e fiquei numa zona, portanto, mesmo junto da entrada da Crel, que com acesso a tudo, Maravilha, que é a melhor maravilha. coisa. E diga-me outra Uhum. coisa, já agora, sendo que me estava a falar, não é? Que acabou por se centralizar numa área que tem mais acessos e que são mais fáceis por causa do trabalho, qual é que é a profissão do António? A minha profissão é assim, neste momento que eu fui alterando consoante o gosto que eu tinha. É claro que aquilo que eu queria ser em garoto era médico. É claro que não vem no focinho na altura, porque parecia mal, porque, porque os meus pais na altura não tinham dinheiro para pagar livros, portanto, de medicina. E o que é que acontece? O primeiro curso que me deram, portanto, foi um curso de serralheiro mecânico. Portanto, a minha primeira profissão, serralheiro mecânico. Depois tirei o curso preparatório para poder entrar no Instituto Industrial de Lisboa, o qual eu tirei o curso de Engenharia Técnica, portanto, eu sou engenheiro técnico de Eletrotecnia e Máquinas, e na altura, para massacre meu, não havia reforma do ensino, e eu continuei a estudar e fui para o primeiro ano do Instituto Superior Técnico. Moral da história, tirei o curso de Engenharia Eletrotécnica ainda na base da antiga reforma, ou seja, fui para o primeiro ano em vez de ir para o terceiro. Mas isso não interessa, que eu passei uma vida toda a estudar. Mais tarde, portanto, eu evoluí na parte de eletrónica, estive a trabalhar em eletrónica, tive a segunda maior firma de eletrónica no país e comecei a desacelerar porque pensei, bem, eu vou continuar com a parte da medicina. Então, o que é que eu pensei? Comecei a retirar, porque eu tinha 70 empregados, comecei a retirar a importância da firma na altura portanto, a diminuir o número de empregados e até que fiquei eu sozinho, ao mesmo tempo a estudar medicina. Foi Uhum. muito complicado. Portanto, ao fim e ao cabo, foi assim uma fase muito complicada de transição. Mas consegui, fui estudar para a China, portanto, ao fim e ao cabo eu estive lá, tirei a medicina tradicional chinesa, a original mesmo, portanto, não foi de vão de escada, digamos assim, e consegui, e sou ativista, digamos assim, para colocar as medicinas ditas alternativas, que não são alternativas, são medicinas complementares, no Sistema Nacional de Saúde, mesmo a nível político. Portanto, ao fim e ao cabo, o meu trabalho neste momento é um trabalho em clínica, portanto, em que eu vejo diariamente as pessoas em clínica e, além disso, também sou formador, portanto, dou aulas, portanto, a técnicos portanto, médicos, etc., em pós-graduações e faço formações, portanto, através de algumas empresas que me têm
me dão a honra de me convidarem também, porque ao fim e ao cabo confiam no meu trabalho e pronto, e sou galardoado, digamos, a nível internacional, basicamente. É isso que a gente, é isso que eu faço. António, relembra-me lá só uma coisa que eu gosto sempre que você me diga. A Diga. medicina tradicional chinesa tem quantos anos? A escrita tem 5.000 anos. Escrita, com dados. Escrita, porque não havia papel na altura, então tiveram que fazer a inserção de caracteres, portanto, chineses nas carapaças de tartaruga, que era uma coisa que passaram, portanto, não se gastavam com o tempo, não é? E em ossos e coisas assim do género para poderem, porque já há mais de 5.000 anos, portanto, nós temos resultados palpáveis e portanto, em medicina chinesa com esse tipo de registros. Portanto, Exato. basicamente, esses registros já existem há muitos anos. Malta, é só para vocês tentarem perceber, não é? Que aquilo que este senhor estudou é muito, mas mesmo muito antes àquela medicina que todos vocês conhecem, não é? E que, onde existem os hospitais, onde existem os cirurgiões, essas coisas todas, não lhes tirando obviamente o mérito, não senhora. Sim, Não, este senhor está um bocadinho, ou seja, já só tem 5.000 anos de prática, digamos, não é? Quem ensinou, ou quem foi passando o conhecimento, só tem 5.000 anos de prática, não é? Que é coisa pouca. E sabem que isto é nada de especial sobre, não é, curas e métodos de cura, não é? E por isso mesmo o António, e eu sei que a esposa também, não é? Lutam tanto para conseguirem cada vez mais, não é? A sua integração como medicina complementar na cura de muita gente e na ajuda de muita gente. Por isso, malta, há todo um outro lado da China, como eu costumo dizer, que não se conhece e que se deveria de conhecer. E eu convido-vos um dia destes, quando encontrarem este senhor, por exemplo, num encontro, não é? Epá, não lhe tomem muito do tempo, mas de certeza que ele consegue explicar uma ou duas coisinhas do lado bom da China, que vocês vão começar a ver os senhores chineses de outra forma, que hoje em dia, normalmente, passa-vos ao... A medicina chinesa tem uma coisa muito importante, é que ela não é politizada. Portanto, a mesma medicina que se praticava há 5.000 anos ainda antes de partidos comunistas e antes de tudo aquilo que evoluiu, é a mesma, portanto, passou por todo lado e é como a religião, portanto, a medicina chinesa não tem religião, não é deste, daquele ou daquele outro, portanto, ao fim e ao cabo, ela está completamente isolada de vícios, portanto, de religiões e de política. Okay. Fabuloso, fabuloso. É todo um outro caminho, é toda uma outra história, uma cultura que eu adoro e que cada vez que estou consigo aprender sempre mais um bocadinho e por isso mesmo sempre te agradeço. Eu também. Porque sabe mesmo muito bem. António, então e conte-nos lá, assim, fala-nos lá, sem ser obviamente este seu NSX, que já é, digamos, não é, bastante conhecido aqui no nosso panorama nacional e ainda bem, sem ser isso já, porque já lá vamos, não é? Conte-nos lá um bocadinho mais sobre si e o que é que o António também gosta de fazer, ou seja, sem ser conduzir, que é inegável, não é? E sem ser estar nestas leads, não é? Da cultura automóvel portuguesa e não só. O que é que o António também gosta de fazer? Eu sempre ocupei o meu tempo em tudo aquilo que pude, mais alguma coisa. Houve uma situação, portanto, que me deu um avanço bastante grande, que é, antigamente havia enciclopédias vendidas em fascículo, que eram conhecer, que saía uma por semana. Então, ao final, se a pessoa tivesse dinheiro, mandava encadernar. Ora bem, nessa saída de uma vez por semana, eu li de tudo, porque tinha uma semana para ler, mas eu estou a falar antes dos 12 anos. Aos 12 anos eu já tinha uma enciclopédia completamente lida, a nível cultural. Porquê? Porque não havia televisão, não havia jogos, não é? Não havia coisas, portanto, que nos desviassem a atenção. Eu tinha era que estudar e ler. E dentro desse ler, interessei-me por muita coisa. Era portanto, ainda hoje, se perguntar aos meus filhos, uma das coisas que os fazia rir bastante era aqueles programas de quiz, portanto, na televisão, que hoje iam, então, quem é que fez isto e quem é que eu não sei o quê? E eu já estava logo
de imediato a responder e eles, pá, porque é que não vais à televisão? Eu disse, estás maluco, pá, não vou nada à televisão. A gente sabe muito mais disso do que eu. Mas, de qualquer maneira, aquilo deu-me um avanço muito grande a nível de cultura geral. Mas, além da leitura, portanto, eu sempre me interessei por desporto. Porquê? Porque eu, aos 12 anos, tive uma doença, portanto, que fiquei com 82 quilos. Uhum, E com 12 anos é um bocadinho elevada. uhum, Deve ter sido um desarranjo hormonal, uma situação qualquer, e que o que é que eu fiz? Eu, ao começar a treinar, comecei a compensar esse excesso de peso que eu tinha. uhum. Então comecei a querer treinar para não ficar gordo Certo. porque eu tinha bullying na escola, portanto, ao fim e ao cabo, aquilo era. Você sabe como é que são as crianças, são terríveis uns para os outros. Claro que sei. E então, para não andar afatado todos os dias, não é? Ao fim e ao cabo, comecei a fazer uma série de coisas a nível de desporto. Fiz remo, fui campeão nacional 4 anos consecutivos, fiz vôlei, fiz basquete, tudo mais alguma coisa, e quando chegava, portanto, à parte da competição, aí eu mudava para o outro lado, portanto, para cá porque não tinha o talento, digamos assim, nem o corpo para poder evoluir mais, Uhum, mas de qualquer maneira tentava sempre chegar o máximo possível. Quando eu saí do remo, por uma situação pá, muito simples, não interessa, mas de qualquer maneira é assim. Eu tive tempos olímpicos, os meus pais não tinham dinheiro e quem foi às Olimpíadas, o governo não me ajudou, e quem foi às Olimpíadas foram indivíduos que perdiam comigo, mas perdiam 2 e 3 barcos. Pá, eu fiquei danado. É claro, pois eles quiseram que eu ficasse lá mesmo como instrutor, mas eu não. Não, epá, não gosto de injustiças. claro, Ao fim e ao compreendo. cabo, detesto injustiças. E achei aquilo um bocadinho injusto, porque eu praticamente ia treinar todos os dias. Não era como os outros que iam treinar ao fim de semana. Sim. Também não estava lá com uma situação de, não, eu tenho as Olimpíadas na cabeça e estou aqui a ter. Não, foi uma questão de injustiça. Depois dali, fui o aluno número 1 de Sensei Shigeru Kimura em Portugal, portanto, e comecei a fazer Karaté Shokai e evolui muito no Karaté Shokai. Portanto, ao fim e ao cabo, tive 8 escolas, como eu já disse, Uhum, portanto, neste momento os campeões mundiais foram já descendentes dos meus alunos, ou seja, os meus alunos, deixei os meus alunos à frente de escolas, porque uma certa altura eu fui para o estrangeiro, fui estagiar. Então tive que deixar as escolas com alguém competente e eles foram de facto bem ensinados, porque continuaram com a boa técnica de Sensei Shigeru Kimura, de maneira que hoje em dia, aliás, este mês de maio vai haver um campeonato ali em Alforrim, um nome assim um bocado, é Caminho de Cima. uhum. Não, Lagoa da Albufeira, perto da Lagoa da Albufeira. De maneira que possivelmente ainda vou lá aparecer, que eu já não me venho há uns anos, Tão bom. e eu vou de vez em quando aparecer. É verdade, sabes sempre tão bem. Por acaso existe outra pessoa no mundo do panorama automóvel, que é o Sensei Yoshiharu Miyakawa, que eu também sigo e gosto muito do percurso dele, não é? Tal como é uma pessoa com uma cultura imensa, mas tem algumas dificuldades com o português porque é japonês, não é? Mas é um grande designer e é uma extraordinária pessoa que também é um apaixonado por carros, que ele também pratica karate e que, não é? Também é Sensei K e tem sido engraçadíssimo acompanhar de vez em quando, não é? As suas publicações, juntamente com a família e os outros amigos, nos Eu dutos. falo com ela, falo com ela. Depois acredito, só não Sim, sei por sim, acaso sim. ainda o estilo que ele pratica de karatê, mas Ele é mais para o Shotokan. certo, ok, Portanto, é mais ok, para o que giro. Shotokan. Mas é sempre bom, não é? Poder saber e conhecer outros karatecas que ainda hoje, não é? Gostam e têm aquele orgulho em vestir o kimono, ter o cinto, não é? E ir para o dojo. É Sim, sempre uma mais-valia e é aquilo que o percurso das artes marciais também nos ensina, não é? Ou seja, que o caminho exato. é até morrer. Não é o facto de ser um Sim, sim, cinturão sim. negro, é aí é que começa, digamos, não é o caminho e não, Exato. e não é acaba, é engraçadíssimo. Não, mas o karatê é muito bom porque inclusive eu dava aulas a crianças, e ele é excepcional para disciplina e para de alguma maneira colocar os hiperativos um pouco mais calmos. Porque
molda muito o caráter da pessoa, portanto, e cria uma coisa que hoje em dia já não existe, de facto, que é a disciplina. Pois, exato. Tem sido muito complicado assistir a isso nestes pais e nesta nova geração, não é? Tem sido Sim. complicado assistir a essa dita disciplina e vê-se mesmo muitos moços às vezes um pouco mais rebeldes do que seriam há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás pelo menos, não é? Com outras vivências e outra cultura quase, não é? Que se vivia no nosso país. Mas isso são coisas por outros dias. Sim, são outras coisas para outros dias, exatamente. Exatamente. Por É isso, outra coisa. é sempre bom saber que o meu amigo continua ativo neste panorama também do desporto. Eu recentemente vi que vocês foram fazer pádel, os dois, e foi... Não é pádel, não é Não foi pádel. pádel? Não, nós comprámos no dia 1 de janeiro deste ano Sim. uma coisa chamada vela radical, que é um catamarã de competição. Ah, eu vi os dois, não é? Com os coletes, vi-vos todos equipados e eu pensei, bem, foram para o pádel de certeza, não é? Mas então, Não, pelos vistos, não, não, foram não. É uma evoluir coisa um muito bocadinho gira. mais. É uma coisa muito gira que estamos a renascer, portanto, a fazer renascer a competição para os mais jovens. Portanto, vai ser agora o meu esforço, digamos assim, é colocar os mais jovens em competição, porque é assim, eu dei uns cursos de optimistas aos meus garotos. Foi muito bom para eles, ficaram calmos, etc. E pronto, e aquilo você entra, é um dia que você entra na água e há tanta coisa para fazer que sai de lá, chega à cama e cai para o lado. Porque aquilo é para os garotos, não há melhor. Aliás, eu até aconselho a quem tiverem crianças dos 6 7 anos até aos 12 13, pá, metam-nos num curso de otimista, aquilo não é caro e é a melhor coisa que vocês fazem. Eles deixam os jogos e depois nós temos que arranjar maneira das pessoas, dos garotos, se colocarem a ter a melhor opção do tempo que eles tenham na vida deles. Portanto, colocarem coisas portanto, que sejam boas para eles. E neste momento, como há um buraco entre a saída dos otimistas e a entrada na vela, portanto, na vela ligeira, não há um passo, digamos assim, de continuação. A associação, portanto, eu estou lá desde o dia 1 de janeiro, mas já estou, de alguma maneira, a criar algumas situações junto com os antigos que lá estão para podermos dinamizar o desporto para as crianças. Mas isso é outra coisa. Isso Claro, é outra mas conversa. é sempre bom saber que o meu amigo mantém-se ativo nessa parte e no panorama também de querer, não é? Incutir o gosto pelo desporto e pela competição aos mais jovens é sempre daquelas coisas que te tira o chapéu. Meu Sim, querido, mas estes catamarãs são aqueles catamarãs que ficam, portanto, a fazer trapézio. Portanto, ficam num flutuador e aquilo ganha uma velocidade desgraçada. De maneira deve que é ser muito giro. É espetacular. vocês acompanharem a minha página hoje, ainda lá pus lá uns vídeos. Sim, sim. Acompanhar a minha página no Facebook, portanto, vocês podem ver isso depois. Malta, os que tiverem curiosidade já sabem, depois podem até mandar uma mensagem ou ao António ou aqui para a Race Plus, que teremos todo o gosto em partilhar o link do Facebook para vocês poderem ver um bocadinho mais sobre isto que o António tem estado agora a desenvolver e que tanto gosto lhe dá e garanto-vos assim a vocês que é espetacular, é uma coisa lindíssima pelo que eu percebi. António, então diga-me lá outra coisa. Uma virtude e um defeito. Sim, é uma virtude. Eu não sou muito bom a avaliar as minhas virtudes. Eu, de facto, pá, fico um bocado baralhado. Em situações de virtudes, eu não sou a melhor pessoa. Defeito, isso eu sou muito direto. Como defeito, herdei da minha mãe. Então, a minha mãe, aos 85 ou 86 anos, foi a tribunal porque chamou nomes a uma sujeita que tinha roubado umas coisas e tinha roubado. E mesmo em tribunal a juíza disse, então, mas você vai pedir desculpa. É claro que ela não pediu desculpa, ainda ficou pior, tive que pagar uma multa, quer dizer, porque é a situação das injustiças, pá, eu herdei isso um bocadinho, ou seja, se eu vejo uma coisa que não está correta, pá, eu não fico violento, não é isso, mas cá dentro eu reajo. Eu reajo e tento de alguma maneira resolver a situação. Mas nunca para a parte portanto, Claro. violenta, não é por aí. Não é? Mas Minhas de qualquer maneira, um defeito é assim, mesmo com toda a Bíblia que eu leia, mesmo assim está a ser difícil. Está a ser difícil ser cristão. Porque há uma das coisas que eu faço, fazem-me uma, fazem-me duas e eu tiro logo a pessoa da minha vida.
Claro. Não dou a terceira opção. Porque já a minha mulher é ao contrário. A minha mulher diz que não, nós, os nossos inimigos, temos de saber para onde é que eles andam, temos de saber o que é que eles fazem, portanto, mas eu não sou muito por aí, porque se eu vir um ninho de víboras, eu não me vou lá meter dentro. Eu vou é para o outro lado. Portanto, ao fim e ao cabo, eu saio e tiro essas víboras da minha vida. Eu Eu devo ter percebo isso. vivido com mais bloqueios de Facebook que existe. É Há verdade. aqueles indivíduos que têm 5.000 amigos, eu devo ter 5.000 bloqueios. É verdade, malta, é verdade, juro-vos. Eu sigo o António é meu amigo no Facebook, e é verdade isto que ele está a dizer. É capaz de ser a pessoa que eu vi que foi mais bloqueada nos últimos 2, 3 anos, acho que foi o António. Sinceramente, este homem já experienciou de tudo, já viveu de tudo, já reclamou de tudo, já fez tudo com o Facebook e o Facebook, mesmo assim, pumba, volta e meia. É 2 dias, é 24 horas, é 30 dias, Não, é agora são 15 90 dias. dias. Eu sei Agora lá, neste momento são 90 dias. os homens do lápis azul do Facebook devem andar malucos. Epá, É lá veio o António outra verdade, vez. é verdade, é verdade. Temos pena É que ele não se cala, como eu costumo dizer, e acho que faz muito bem. Você vê uma coisa que verdade. está mal, pumba, é assim mesmo. É, Eu é, é. conheço, lá está, o meu querido pai é igualzinho assim, por isso dou-lhe o valor e o mérito e percebo perfeitamente aquilo que me diz, porque é Ok, mesmo, e ainda bem que assim o é, porque há que haver mais pessoas assim. Se Portugal tivesse ok. mais pessoas mais diretas, olha que isto está Críticos, sim, sim. Sim, sim, ia sim. melhor e ia mais avante. Mas lá está, Sim, sim. são outros 500, são outras É outra conversas. coisa. Exatamente, exato. Mas posso-vos dizer uma coisa, meus senhores: o António tem uma grande virtude. Embora ele seja muito direto, ele também é muito humano. E é uma coisa que eu amo neste senhor. Tão depressa, ele pode estar a fazer isto ou aquilo, mas se for necessária a sua ajuda, é o primeiro a dar. E isto eu posso-vos garantir, porque já senti na pele. Muito obrigado, meu Ok, amigo. É uma virtude que eu lhe atribuo, que você a tem, e ok. graças a Deus, e mantenha, porque é mesmo também Ok. muito importante. Meu querido, nisto, não é? Nisto, vamos Hum, falar de uma coisa que eu também adoro, não é? E gosto sempre de saber a sua versão, que é saber então. e perceber como é que nasceu este seu gosto pela onda. Porque eu sei que o meu amigo não teve só ondas na sua vida, já teve Não, a não. benção de ter outros carros também mesmo muito bons. Mas Sim, sim. esta é uma das perguntas de desenvolvimento que eu adoro que você me fale e que agora possa partilhar aqui também em direto com o auditório, não é? Porque parece que não, as pessoas que estão aqui a ver hoje em direto vão também ver e ouvir, que eu sei que fazem, não é, no futuro. E isto é sempre Ok. muito importante. António, conte-me lá então como é que surgiu essa sua paixão. Então, paixão pela onda é assim, eu tive, portanto, foi dito aí, eu tive muitos carros. O meu primeiro carro foi ora, eu tive que ser emancipado, porque eu não tinha idade para poder conduzir, mas entretanto era responsável, então o meu pai confiou em mim, assinou-me lá uma declaração que antigamente era a declaração de emancipação, que eu Uhum. não sei se existe isso, mas de qualquer maneira, portanto, eu tive a carta muito mais cedo do que poderia. E o meu primeiro carro foi um Triumph GT6, um 2000. Qual é? Portanto, é uma espécie de um Spitfire, só que tem um motor em linha de 6 cilindros e é um 2000 e tem um overdrive, que aquilo era, eu achava um piadão. Quero meter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e depois punha o overdrive do carro. E eu, lindo. Baixava 1.000 rotações, eu andava. Pronto. É um bocado limitado por causa do espaço lá dentro. Epá, é muito barulho, muito. Mas os ingleses não se preocupam com isso. Ah, não. Quem é que é? Muito. Pois, mas pronto. Mas tinha toda em raiz nogueira por dentro. É que o Triumph GT6. E depois fui evoluindo. Portanto, depois, quando eu tive que sair daqui, tive que vender os carros e fui para o Brasil. E lá andei com pickups, porque aquilo eu andava lá em todo o terreno. Quando cheguei cá, já cheguei cá depois de ter estado na América, ter estado a fazer umas especializações e de começar então a montar a firma. Quando eu comecei a montar a firma, é claro, começou a haver a necessidade de evoluir. Eu portanto, um XR3i descapotável, um Maravilha. Ford, manual, portanto, daqueles que abria, não é?
E depois, por causa de uma situação de, ao mesmo tempo, dos meus garotos e da Ana Vitória e, portanto, e de podermos andar, antigamente não havia, a polícia de trânsito não era como agora, comprei um Panda, uma carrinha Panda, daquelas que tinha, Panda comercial, Sim. daquelas que tinha as abas que abriam, então até ia para a praia, os garotos iam lá atrás e tudo, pá, pronto, eram tempos de liberdade que hoje em dia Já existe. acabou tudo, os garotos já não podem, portanto, não sei o que é que aconteceu, nunca aconteceu nada com aquilo, mas pronto, são situações que hoje agora abusam em segurança, epá, e não, já há coisas que são caricatas. Eu neste momento já acho que tudo o que está, já é palhaçada, tudo o que Uhum. está por aí, mas pronto. E então, o que é que acontece? Um dos meus sonhos era ter um Lamborghini. Tanto que se vir algumas fotografias minhas no Brasil, eu tinha um contacto por trás sempre das minhas fotografias, um contacto vermelho na parede. E eu olhava para aquilo e via um filme que era havia um filme que era com um contacto, que era um prémio qualquer mundial, Sim. que tinha uma quantidade de carros, eu agora não me recordo agora o nome do filme. Mas era um filme antigo, pá, e, pá, eu vi aquele filme sei lá quantas vezes, porque o contacto, aquilo andava por tudo quanto era lado, a velocidade desgraçada, e passava depois polícia e não sei o quê, tudo a gozar, e aquilo dava-me, pronto, dava-me um certo gozo. O que acontece? É claro que quando tive a oportunidade e o dinheiro para o fazer, comprei um Lamborghini Diablo. Não comprei um contacto, portanto, Já era aquilo mais era antigo. Pois. mas ainda andei com uma réplica aqui em Lisboa, de um contacto. Havia um indivíduo em Cascais que colocou um motor de um Rover, não sei quê, e eu ainda andei com o carro, só que eu disse, ok, você conseguir meter portanto, a homologação do carro, mas aqui não dava, era um kit, portanto, o Pois. carro não conseguiu evoluir, não conseguiu vender o carro. Mas depois tive essa oportunidade e, epá, mas foi um escândalo. E não é um escândalo, é assim. Aquilo gasta. Não é o diabo não é o gastar de gasolina, era os pneus, porque aquilo não se consegue andar devagar com aquilo. Exato. E depois é o escândalo. Foi o escândalo nos vizinhos. E depois tem outra coisa, que era a garagem. Eu tive que ir alugar uma garagem de propósito, junto da polícia de Queluz, Uhum. uma garagem que tinha o acesso para eu não poder bater em lado nenhum por baixo do carro. Pá, eram umas limitações tão grandes que andava sempre com o coração nas mãos. E era um escândalo, portanto, ao fim e ao cabo. Pois. Porque, na certa altura, eu vi que aquilo não dava para o meu dia a dia, porque quando queria andar com o carro, tinha que me deslocar para ir até lá, para depois tirar o carro, lavar o carro, metê-lo outra vez na estrada. E, ao mesmo tempo, começa a acontecer aquela situação dos ondas NSX começarem a aparecer em revistas pela primeira vez. 90, mais ou menos. Sim. Eu comprei o Diablo em 90, tenho a impressão que era. Foi em 90, parece. Que tinha Alcântara por dentro. Era daqueles vermelhos e tinha o aileron mexia com a velocidade, que até, pronto, já eram os acessórios jeitosos. E entretanto, o que é que acontece? Vendi aquilo para o embaixador do Luxemburgo, o Diablo, e comecei a pensar então em comprar um carro em condições. O que eu me lembrei? Lembrei-me do Ferrari, porque era mais alto, já não era tão. Pronto, já era um carro um bocadinho diferente. E vi um Ferrari amarelo na Várzea de Sintra, nos, num stand de automóveis que eles tinham sempre grandes máquinas. Então Uhum. eu passei lá, aquilo já fechou, aquilo eram dois irmãos, parece, não eram dois sócios, já não me lembro. E já foi, portanto, em 90, 91. E eu vi lá um amarelo, um 438, se não estou em erro, um Ferrari, outro, acho que era um 438, já não me recordo, mas acho que era um Ferrari. E na altura vi nas revistas que o NSX estava a bater aquele carro. Com características técnicas não tinha nada a ver, com gastos que não tinham nada a ver da Ferrari. Porque o que é que eu tinha contra o Ferrari? O mesmo da manutenção da Lamborghini Diablo, porque o meu patrão, na altura, antes de eu, portanto, ganhar asas e trabalhar para mim, Uhum. era o dono da Rádio Popular, que tinha um Lamborghini Diablo também.
Portanto, aquilo já foi do género, olha, tens, eu agora também vou mostrar que também tenho um. Não, é brincadeira, mas não foi assim. Mas de qualquer maneira, eu vi as dificuldades que ele tinha, porque o carro, se não anda, portanto, como deve andar, aquilo entope tudo. Aquilo é um problemão para estar afinado. Ferrari também sabia que era a mesma coisa. Sim. Mas Honda, eu já tinha Honda, a minha mulher já tinha um CRX, na altura. Um CRX vermelho. Que aquilo era muito bom. Aquilo era só meter óleo e água e ela andava com os putos lá dentro. Aquilo parecia um... Porque o CRX é muito grande lá dentro. É verdade, é. É Só quem não tem o CRX é que não... É que pensa que aquilo é muito baixinho e que não cabe lá nada. Não, aquilo é muito grande. Olha, o carro não cabe lá nada, sabem qual é? Um Prelude que eu tive, um 2.3, daqueles antigos que tinham um aileron atrás. Sim. Que era mais larga à frente do que atrás. Esse não tem... É que não tem... tem uma coisa gira, que é o painel de instrumentos, aquilo acende tudo, parece uma nave espacial, não é? Todo digital. Parece uma nave. Aquilo era uma coisa... Foi o que me... de alguma maneira, me interessou e comprei no carro. E que por causa disso comprei. Mas de qualquer maneira é assim, é que não cabe lá ninguém atrás. É para esquecer. E a minha mulher, quando se senta, não tinha a possibilidade de ajustar os pés com o assento. Foi sempre uma dificuldade que o Prelude, o 2.3 teve, foi as pessoas curtas, digamos, pequenas, não conseguem ter a possibilidade de estar. Ora bem, ela tinha, ao mesmo tempo, já na altura tínhamos vendido o CRX, eu vi que aquilo era muito bom e comecei a pensar no NSX. E ela, portanto, tinha nessa situação. Peço desculpa que isto ia cair. É o suporte, não há problema, a gente já percebe isso. São aqueles suportes. Estou habituado às cambalhotas. Então o que acontece? Ela nessa altura já estava com o Cosworth, com o RS, o 2000, o primeiro que veio para cá, porquê? Porque eu nessa altura eu era frotista da Ford. Eu tinha 25 carros da Ford. Então o primeiro que veio para cá, eu gostei tanto do carro que foi aquele que fez a exposição da Expo Honor. Fiquei com o carro. Foi através da motor... Foi ali na Zona Sul, pronto, não interessa. Mas, de qualquer maneira, ela adorou o carro, porquê? Porque esse carro, os assentos, os Recaro, ajustam-se todos. E ela entrava no carro e parecia que era feito para ela, tumba. E pronto, e foi um carro que ela adorou. Só a questão do RS, não é um carro para mulheres, porquê? Porque aquilo tem que andar sempre. É um carro feito de matérias dos outros. Materiais dos outros, ou seja, não é um carro feito para competição, foi um carro, portanto, em que eles foram buscar materiais deste, daquele e daquele outro e fizeram aquilo. Aquilo variava com facilidade. É claro que eu sempre tive direito à reclamação com garantias, mas a partir de uma certa altura chateei-me com o carro, porque aquilo gastava, aliás, os americanos, vocês sabem, não é? Fazem motores que gastam óleo. Só os japoneses é que não. Os japoneses fazem os motores muito justinhos, razão pela qual só a partir de um determinado número de quilómetros é que a pessoa começa a sentir o carro solto. Os americanos não, já vêm com tudo, é só plug and play. Mete o pé, mete óleo e pronto, mas aquilo gasta muito óleo. E então, apanhei um susto uma vez porque aquilo ficou sem óleo. O que é que eu fiz? O Paulo Madeira, que era um jogador do Benfica, interessou-se muito pelo carro. Nós, portanto, ali na Zona Sul íamos de vez em quando comer ao Barbas, com o pessoal do Benfica também. Interessou-se muito pelo carro e ele tinha um Datsun Biturbo, um 300 ZX, mas daqueles mais curtos. Sim. Tudo vermelhinho, porque era do Benfica, então mandou-me estourar aquilo tudo a vermelho por dentro. E o que é que eu pensei? É capaz de ser um carro bom para a minha mulher. O que é que eu fiz? Dei em troca o RS e fiquei-lhe com o Biturbo. É claro que um mês depois já a minha mulher se tinha atravessado 2 vezes a estrada. Isso a Vitória basta traduzir, que a gente sabe. Tiveram 300 GX Biturbo à chuva, tenham cuidado. É quase pior do que o S2000. Acredito. Não é brinquedo aquele menino. Aquele menino não é mesmo brinquedo.
mas eu estava-me a desviar do assunto do NSX. E eu tenho as primeiras revistas em que vinha lá o desenvolvimento do NSX e vi a intervenção do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, eu ia todas as semanas, quando podia, ao domingo, ia de helicóptero, mesmo ao condomínio ao lado do meu. Tanto que eu via-os. A ele e à Xuxa, na altura, estava com a Sim, que Xuxa. era a namorada, exatamente. Era na altura, depois é que teve a outra, mas de qualquer maneira ia lá. E eu jogava vôlei naquele condomínio ao lado e via-os lá. Maneira que eu pensei, o Ayrton Senna, deixa-me ver, olha, este carro está a ser desenvolvido, Nürburgring, e comecei a me interessar pelo carro. Moral da história, a partir de uma certa altura, decidi, não, eu vou comprar um NSX. E foi o problema, foi o início de um caso, de uma carga de trabalhos por causa da cor que eu quis, não é? Pois. Porque eu queria a cor, o amarelo, porque tinha visto o 348 e, e aquilo foi uma cor que me ficou atravessada, pronto, agora vai-se lá saber porquê. E na altura, portanto, começou a guerra aí. É claro que eu nessa guerra, tive muitos militares do meu lado, muitos, alguns com muitas patentes, não é? Eu tive o Dr. Palma Carlos, que portanto, foi o que me ajudou e deu um empurrão, porque ele era importador da Suzuki. Eu já tinha um Jeep da Suzuki também na altura, tinha comprado a ele, já por importação, portanto já com todos os acessórios. Eu andava com os motores de água com esse Jeep e portanto eu já me conhecia porque eu já tinha comprado vários carros. E eu, portanto, foi o desafio que eu lhe pus. Ele reuniu com os filhos, reuniu, portanto, com o pessoal e eu disse, eu compro o NSX. Foi até através da Só Honda, que era a empresa que ele tinha em Palmela, portanto, do qual ele era importador também. Porque aquilo cada empresa tinha um filho. Não sei quantos filhos é que ele tinha, mas era tudo importador, era tudo marca japonesa. E entretanto, combinámos, porque não estava a ser fácil, porque a cor que eu queria, eles não tinham. Tinha um amarelo, mas era o carro todo amarelo, e não era, não era, e para a parte europeia não tinham vendas, portanto, ao fim e ao cabo, eles só tinham 3 cores no catálogo. Era o vermelho, o cinzento e o preto. Uhum. Eu já tinha visto um cinzento, foi o que me fez, que era de um Espírito Santo. É do meu patrão. Como? Já estive ao lado dele. Já estive ao lado desse carro. Pronto. Então foi o primeiro NSX que eu vi a rodar foi um cinzento que era do Espírito Santo. Foi o primeiro em Portugal. Pronto. E entretanto, eu vi o carro na rua, embora seja cinzento, é que o carro não devia ser cinzento. Quem inventou o cinzento para aquele carro, estava mal disposto nesse dia, para ser. De qualquer maneira, eu vi o carro e eu disse, espera aí, mano, NSX. E fui fazer a encomenda. Fui fazer a encomenda, não. As condições que eu dei foi exatamente querer um em amarelo. Já tinha saído um vídeo e portanto, quando foi não sei se foi o MX, foi um MX qualquer que fez um vídeo em amarelo e eles também fizeram um amarelo, mas não era aquilo que eu queria. Uhum. E portanto, a guerra depois surgiu exatamente não, eu só compro se for um NSX amarelo. Não pode ser, não sei o quê. E eu disse ao Paulo Carlos, vou comprar o Ferrari. E eu já tinha mesmo o papel já do preço e tudo. Portanto, ao fim e ao cabo, porque eu já ia avançar para o Ferrari. Embora não fosse aquilo que eu queria, porque eu tinha saído um Lamborghini e ia ter os mesmos problemas, não é? Exato. A nível técnico e tudo. Portanto, ao fim e ao cabo, não era isso que eu queria. Mas, de qualquer maneira, pronto, foi o princípio da guerra, foi esse aí. Envolveu muita gente. Envolveu pessoas que eu já quis falar, mas que uns já morreram, mesmo na onda motor. E houve uma coisa que me deu um certo prazer, que foi o indivíduo que me disse que não era possível, convidar-me depois, porque o presidente da Honda, quando veio a Portugal, quis-me conhecer. Em Palmela. E ele disse assim, olha, toma lá que é para aprenderes. Eu estive lá num cocktail, digamos assim, eu estive a falar com o presidente da Honda. Mas o presidente da Honda é de Japão. Pois. Não foi aqui, foi o que deu a autorização e eles quiseram me conhecer. Portanto, eu fui convidado e o outro ficou mosca, ficou de lado, ficou noutra mesa, porque era o que estava a dizer que era impossível, que não dava, não sei o quê.
Mas de qualquer maneira, pronto, tudo isto é uma história muito gira, e que já está suficientemente, ainda não está suficientemente contada, porque ainda há muitas coisas, portanto, ao fim e ao cabo, que eu digo aqui em primeira mão, mas de qualquer modo, já está bem explicitada, mesmo através da onda, já existem vídeos da onda, Da Onda Portugal. da onda oficial, exatamente, da onda Portugal, portanto, de maneira a acontecer. É claro que ainda há bocado eu mandei a mensagem que a Ayrton Senna tinha morrido dia 1 de maio, Sim, num domingo, e que amanhã é. amanhã é dia 1 de maio. É verdade. Já tem sucedido N, mas mesmo N de homenagens, não é, pelo mundo, até porque o meu amigo sabe, não é, que os fusos horários são diferentes em outras partes, e por exemplo, Claro, eu que gosto imenso e que tenho estado Brasil muito, são 6 horas. Sim, sim, são exatamente, 6 horas. já tenho estado a acompanhar, não é, noutras páginas que eu sigo no Instagram também dedicadas à vida da Ayrton Senna, N de homenagens. Inclusivamente tem havido agora uma coisa muito engraçada que eu também gosto imenso, que tem sido, eu vi hoje uma ilustração lindíssima de dois capacetes, não é? Porque parece que não, Roland Ratzenberger também faleceu no mesmo dia, o austríaco, não é? E vi hoje uma ilustração giríssima com os dois capacetes sobre as duas bandeiras do Brasil, não é? E da Áustria, para também homenagear Roland Ratzenberger, que acabou por ficar na sombra involuntariamente, Sim, porque, é, do nosso, claro, claro, involuntariamente, pois. O peso involuntariamente. podia ser igual, mas não é. Claro. Exatamente. Pronto, não tinha era tanto protagonismo na altura como tinha o Ayrton e não era tão querido, no entanto era uma pessoa que também estava a viver o seu sonho, não é? Que também estava na luta, também estava na Fórmula 1 e também lutou com toda a garra que tinha, não é? E teve também esse problema muito grave que foi perder a vida também no mesmo dia, não é? Pois foi, é verdade. O Ricardo está a dizer, e com grande verdade. O Roland Ratzenberger morreu no dia anterior, ou seja, faleceu hoje. Foi hoje e amanhã foi Ayrton. Não sei se foi entre antes, que é que foi, depois Foi, é foi, que foi. foi o Eitan. Exatamente. Mas eles vão fazer uma brutal homenagem amanhã mesmo, no Cristo Rei, não sei o que lá. Lá É aquelas coisas dentro vai ser brasileiras. lindíssimo, é verdade. É daquelas coisas que merece a pena também assistir e estar a acompanhar, embora, não é? Nos lembre sobre esse dia fatídico na Fórmula 1. E eu, tal como muitos outros, eu deixei de ver Fórmula 1 nesse dia e até ver ainda não consegui arranjar. Motivação suficiente para voltar. Há muita gente que já continuou, ainda bem. Eu sei que tem estado um campeonato espetacular, não é? Gigante. E hoje em dia a coisa não tem nada a ver, não é? Eu tinha muito que aprender, não tenho seguido muito, porque também tenho, António, tenho dado mais, como é que lhe vou dizer, mais importância a outras áreas que eu gosto mais, nomeadamente os carros de turismo, gosto muito de acompanhar, não é? Os ralis também, e outras modalidades que não a classe rainha. Não, nada contra a malta, atenção, hei de conseguir, hei de estudar, mas por enquanto ainda não tenho motivação para isso. Mas, António, diga-me lá uma coisa. O NSX, então, surgiu na sua vida devido a querer ter tido um Ferrari amarelo, não é? Sim. Já partilhou também curiosidades que eu ainda não tinha conhecimento, que era saber que chegou a ver ao vivo e a cores o nosso Ayrton Senna, não é? Com a namorada da altura, não é? Com a Xuxa, que era a sua namorada da altura. Coisa que eu acho que é daquelas coisas que nos ficam gravadas, não é? De certeza para tudo ou sempre. Eu uma vez quis falar com ele, mas não me deixaram, porque eles tinham, era o condomínio ao lado, mas não tinha uma ligação direta, tinha que se dar a volta, basicamente, na avenida, para depois entrar, e era a última casa do lado esquerdo. Epá, mas estavam lá seguranças, aquilo não, quando eu ia lá, era impossível de passar. E eu fui lá com a Ana, e epá, eu vi tanto carro, tanto que nem saí do Tanto carro. aparato, pois isso. Dei-me a volta, porque ao fim e ao cabo era uma honra, não é? Mas de qualquer maneira também estas estrelas aos fins de semana querem que ninguém chateie. Tal e qual, Portanto, tal e qual. Também querem o seu descanso, não é? claro, claro.
Mas é curioso saber, não é? E você continuar a partilhar mais uns pormenores que ainda não, eu, por exemplo, não sabia, não é? E que também não foram ainda indicados por si nas já mais diversas entrevistas que já teve o gosto de dar. E ainda bem, malta, se vocês não sabem, não é? Por exemplo, eu destaco o Icones TV no YouTube, está lá uma brilhante reportagem feita pelo Luan, gostei imenso da maneira como ele conduziu esta entrevista assim, foi muito bonito, não é? Poder partilhar consigo em primeira mão, não é? Todo o amor, todo o carinho que tem por este carro. E não só, não se esqueçam que este carro já foi N vezes protagonista em séries, em filmes, em muitas coisas ligadas ao panorama nacional. Vocês que estão aqui a ver isto atrás, não é? Ou seja, estas imagens todas e vídeos que o António nos disponibilizou, não se esqueçam também que estão disponíveis no YouTube da Race Plus, que vocês podem assistir, podem ver e conhecer um pouco mais, não é? Sobre esta história, sobre este carro maravilhoso. Porque eu tenho aqui outras questões e ainda vamos a tempo, já passou uma horinha, mas eu queria ver se na próxima meia hora, pelo menos que o António tem que ir descansar, se a gente conseguia terminar isto aqui de uma forma bonita. Mas malta, não se esqueçam que também o António, com este carro, não se esqueçam, este carro, é verdade que existiam outros amarelos, mas não se esqueçam, o tom que está aplicado neste carro é diferente de todos os outros amarelos que em 92 e 93 a Honda aplicava, porque vocês que não sabem ou que não estão dentro da indústria automóvel, não se esqueçam que todos os anos existe uma coisa chamada Model Year, não é? Em que as fábricas fazem algumas alterações à sua linha, não é? E nomeadamente as cores são alterações normais e que todas as marcas gostam de efetuar. E nessa altura já foi dito que existiam, já na altura, cá, MSX amarelos, é verdade, o António nunca disse que não existiam. O que o António diz, não se esqueçam, é que este carro com esta cor, que é o Indy, atualmente, atenção, existe também a designação de SPA, mas este é o Indy Yellow Pearl, porque ele é perolizado. Exato. E foi pintado, não é, de acordo com a cor que o Ayrton Senna tinha no seu capacete. Exato. António, eu estou a referir por si porque são coisas que você partilhou já comigo e que já partilhou mais que uma vez, mas que eu noto muitas vezes em alguns fóruns, em algumas outras conversas e histórias, não é? A história é mal contada e pelo menos eu aqui consigo, para me corrigir se for necessário, eu gosto sempre de referir ao auditório, não se esqueçam, é um Indy Yellow Pearl, não é? E não é outra cor. É aquela, é a do António e que em 93 só saiu da Honda para Portugal. Ou seja, não saiu em mais lado nenhum e sim, malta, o NSX, o NA2, quando foi apresentado como Acura, não é, nos Estados Unidos, tinha uma cor semelhante, mas não era igual, foi depois renomeada e voltou a nascer esta cor, e o António sabe, não é, quando a apresentação do MC, ou seja, do novo NSX, com pompa em circunstância, não é, foi reavivada novamente esta cor. Desculpa lá, Nuno. Essa cor foi começada a colocar em série através daquela tabela que tu tens da Honda em 1998. Exato. Ou seja, em 98, a pedido de muitos indivíduos, então eles começaram a colocar essa cor de série. Sim, portanto, mas não como o Indy. Como? Não, é o Indy. É o Indy Yellow, não era SPA, não tinha sido renomeada para SPA Yellow. Não, o SPA era anterior, portanto, ao fim e ao cabo era outra tonalidade. Agora, a questão, eles começaram a colocar o Indy a partir de 1998. É assim, foi aquilo que me disseram. Sim. Agora, eu não tenho certeza porque para mim já não acompanhei, portanto, já em 98 já andava a colocar. Faz sentido o quanto mas é ver a tabela. Sim. É ver a tabela e ver se em 98 tenho a impressão que eles já estão a emitir novamente o Indy. Tenho a impressão, não tenho a certeza, porque eu, como eu disse, eu não me debrucei muito porque foi a tabela pedida à Honda. Mas concordo consigo, consigo, porque o Acura NSX lá foi apresentado em amarelo,
e já na versão NA2, ou seja, na evolução do seu, não é? Onde já não Sim, tens pop-ups e já sim, estás, não é? sim, sim, Aqueles característicos bagai, não é? Aqueles faróis sim, 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 já mais aerodinâmicos. Há quem sim, defenda sim. que são mais aerodinâmicos, não são, porque os seus é que são os verdadeiros aerodinâmicos, que eles ficam lá para baixo. Exato, 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 Mas pronto, exato. mas é engraçado, não é? Que pelo menos, malta, não se esqueçam, há que ter aquele orgulho, há que defender aquilo que é nacional. O carro foi importado do Japão diretamente para Portugal, onde foi a sua primeira matrícula emitida em Portugal. Foi em 93 ou 92, António? Eu fiz o pedido em 92 para me o entregarem em 93, porque ele foi descarregado na Bélgica. E, Ah, portanto, ele tem a chapa de matrícula, a chapa, não é a chapa de matrícula, é a chapa de características, é belga. uhum, Tanto que, por causa das características de virem por lá, os faróis são amarelos. sim. Que eu já tive algum tipo de problema desses com a inspeção. Que eles disseram, não é permitido. Eu disse, olha, vai ter que resolver com onda. Exatamente. Gosto tanto disso. Este também tem os faróis amarelos de origem. Pois. Não, mas malta, é por isto que eu gosto sempre de salientar. Não se esqueçam, deem valor àquilo que é nosso. O carro é nosso, o carro é português. É a sua primeira matrícula, ou seja, só existe este amarelo, não é? Em 93, veio da fábrica para o António, foi uma luta homérica. E graças a Deus que este senhor teve-os no sítio e conseguiu, não é? Chegar à fala, digamos, não é? Com os diretores da Honda no Japão. Por isso, valorizem muito aquilo que é vosso e cada vez que virem este carro, seja em algum evento, seja algum encontro, já sabem, orgulhem-se, porque eu também me orgulho muito e é sempre um verdadeiro gosto poder vê-lo ao vivo e a cores, no seu amarelo mais bonito e ainda bem quando puxa o sol, vocês podem ver mesmo o efeito perolizado, não é? Ou seja, aquele metalizado a sobressair sobre o amarelo, que é algo lindíssimo de se ver. Convido-vos a vocês a verem o carro ao vivo, não é? Atenção, não babem para cima, não beijem, não façam essa. O António não gosta muito. Mas, é pá, tirem fotos, sim senhora, tá bom? Mas mãozinhas e afins, deixem estar nos bolsos, ou na máquina fotográfica ou no telefone, tá bom? Mas não no carro, por favor. Eu queria dizer também que ele ainda tem pintura de origem, porque ele nunca foi. A única coisa que eu tenho tratado com ele é nunca levou, inclusive, a nenhum tipo de tratamento, em que a única coisa que eu me tenho preocupado é lavá-lo à mão. Portanto, nunca foi a nenhuma máquina, mas é claro, se nós olharmos aquilo, tem lá uma série de riscos de idade, não é? É normal, não é? Como as rugas. 93. Eu também tenho aqui uma quantidade de rugas, epá, mas tenho idade, não é? Agora não posso andar aqui a pôr botox e coisas do género, portanto, ao fim e ao cabo, o carro é assim e pronto, é antigo. Ora, aí está, mas é tão O bom carro, saber que pois, é o primeiro proprietário, ou seja, ainda o lava à mão, que é aquelas coisas nossas, não é? Ou seja, existe uma célebre fotografia também do Ayrton Senna em Portugal, com a sua mangueira, a lavar o seu NSX vermelho, que ele estava cá, não é? À mão. Por isso é também daquelas coisas que se faz. mas sabem essa situação do SX dele, portanto, connosco. É que eu ainda fui com a minha mulher, ainda andámos com o carro porque queria comprá-lo eu. O vermelho, O vermelho, o SX, na altura, eu estava vivo na altura. Porque o que é que acontece? Ele morreu talvez um ano depois. pois foi. Pois, é claro que eu não fiquei com ele porque ele faltava muita coisa. O ar-condicionado era manual, não era automático, tinha buracos no sítio, portanto, onde era depois digamos, aquilo era uma espécie de um protótipo, pronto. Uh, a direção, portanto, não era assistida, Uhum. enquanto que eu, quando comecei a ler, o NSX tem a direção assistida por computador, que é consoante a velocidade ele vai melhorando ou vai aumentando a força, portanto, para a pessoa ter acessibilidade no carro. Portanto, eu já tinha uma quantidade de coisas que o outro não tinha. E eu investi na segurança e no novo também. E noutra coisa também é que eu precisava de gastar dinheiro. Pois. Portanto, depois, e aquele carro não dava para mim, o carro dele, porque era abaixo do dinheiro que eu tinha de budget para poder gastar, porque, pronto, porque eu tinha dois sócios, eles decidiram comprar Mercedes
Na altura, eu não sabia que os Mercedes se vendiam assim. Eles vendem um chassi e depois a pessoa chega e página a página escolhe o que é que quer para o carro. Então vão aumentando a conta do carro. Na altura era assim, ok? Exato. Então eles quiseram equipar um Mercedes, um foi a gasolina, outro foi a diesel, com tudo aquilo que tinha de mais não sei o que de acessórios. Epá, aquilo foi uma conta de tal maneira que obrigaram-me a gastar dinheiro para poder ter a equalização, não é? Portanto, ao fim e ao cabo éramos três e a nível de contabilidade tinha que ser assim mesmo. Não podia eu ficar com o CRX, não é? E eles com os Mercedões, porque eles depois não me davam o dinheiro de volta. Aquilo era a contabilidade da firma. E pronto, e não fiquei portanto, exatamente por causa dessa situação. Mas atenção, eu tenho fotos comigo e com a mulher dentro do SX. Consegui. E há uma coisa também que eu nunca, epá, nunca é aquelas coisas, as pessoas têm as coisas e dizem-me assim, epá, mostra-me lá uma foto do Diabo. Não tenho. Epá, mostra-me uma foto do RS, do Score. Não tenho. Uma foto do CRX, não tenho. Epá, na altura não sei porque não tirava fotos a nada. E hoje em dia estou arrependido, porque ao fim e ao cabo gostava de ter, não é? Porque nem do XR3i, do XR3, Sim, não tenho. Nem do GT6, epá, não tenho fotos de nada dos carros. Agora é assim, agora tenho montes destas, não é? Eles vão por aí um pouco a pensar. ainda bem que a gente gosta, não se preocupe. Pá, tem sido um deleite, verdadeiramente, não é? Poder ver e assistir às mais diversas criações por parte de muitos fotógrafos nacionais que já tiveram, vá, digamos, o orgulho também de fotografar este carro, não é? De enviar para si. Tem sido lindíssimo ver N de registros que são partilhados, não é? Nas redes, pelas mais diversas lentes, não é? De imensos fotógrafos que é daquelas coisas que a mim também me dão muito orgulho. O Pedro Espada está aqui a fazer uma questão engraçada se o Sr. António nunca teve um Delta Bordeaux. Um Delta? Sim, chegou a ter Porque algo. um Delta? Não, tive um Mercedes Bordeaux. Então, Um SLK 2300, mas não. Ok, Pedro, já sabes. Italianos foi só, não é? Lamborghini foi só na vida de O uma. italiano foi só o Panda. E um Panda, exatamente. O Delta ainda não lhe passou pela mão. Não, Delta não. Delta não. Ô, António, então diga-me outra coisa. Se fosse hoje, ou seja, 2022, não é? E se você quisesse um Honda NSX amarelo, você fazia tudo outra vez? Agora era mais fácil. Agora é bem mais fácil, é uma verdade. Agora era bem mais fácil, mas eu dentro das cores da Honda era o que eu escolhia para o NSX. Era o que escolhia novamente. Era o que eu escolhia novamente para o NSX. Realmente, assim, tenho-lhe a dizer que este novo NSX fica lindíssimo também em amarelo. E eles puseram a Indy, puseram a cor Indy nesse. Não puseram a SPA. Neste novo, puseram a cor do meu. Pois foi o Y52, que é lindíssimo, não é? E eu adorei saber isso. Inclusivamente fizeram isso e anunciaram com pompa e circunstância nos Estados Unidos. Pois foi, eu li. Foi. Pensei, ainda bem. Exatamente. Coisa que eu tive pena, não é? Quando houve aqui a apresentação em Portugal, tenham vindo os vermelhos, não é? Os brancos vieram vermelhos e brancos. Pois foi, vermelhos e brancos, não é? Onde N de jornalistas de todo o mundo tiveram a oportunidade de os conduzir também, que eu soube, e soube também que o meu amigo foi a convite, esteve presente com o seu, existem imagens a comprovar, não é? Onde também esteve reunido com o Tiago Monteiro, não é? O nosso piloto português, que tem tanta ligação também à Honda e que gosta tanto da marca, é o nosso embaixador da marca em Portugal, e pôde estar, não é, em amena cavaqueira com ele, enquanto ele estava a dar algumas voltinhas guiadas, de certeza, não é, muitos jornalistas e VIPs, não é, e outras personalidades, esteve lá também. Eu tive com ele e houve um pormenor que ele, quando soube que eu era o dono do NSX amarelo, disse que para eu esperar no final, que era para se eu lhe podia dar o prazer de ele conduzir o NSX. É verdade, juro. E eu disse, ok, pode ser, não tenho problema nenhum da minha parte. Mas, entretanto, surgiu uma entrevista com o Miguel Oliveira, em pista, com a RRR, uma mota. Portanto, é que ele ficou sem travões no final da reta, mas por acaso não aconteceu nada. Mas deu ali 2 voltas com a mota. E ele depois também tiveram a fazer os dois
portanto, uma espécie de competição, digamos assim, para saber como é que era com o NSX novo e com a Mota, para saber quem é que fazia tempo e não sei o quê. E na altura, por causa do atraso da entrevista, ele disse-me, pá, olha, vai ficar para uma próxima vez porque eu agora tenho que ir apanhar o avião. Então não deu, eu fiquei à espera até ao final da Que entrevista, pena. porque eu tinha muito prazer em que ele me conduzisse o meu carro comigo ao lado. Sim, sim. Já agora para ir buscar mais coisas, não é? Que o meu carro faz, que eu não sei. Exatamente. Que ia ser ali era um unlock, não era um desbloqueio Exato, nas exato. mãos de quem sabe. Exatamente, que iria ser giro. Por pena não aconteceu, mas António, calma, que isto pode acontecer. Muita coisa ainda pode Sim, acontecer, sim, não sim. é? Logo, Quem teve muito interesse em ver o carro e tirou muitas fotografias foi o engenheiro, aquele japonês, que foi o inventor do motor de Fórmula 1 de 10 cilindros, sim. que estava presente lá. Então ele perguntou-me se eu podia tirar, tirei umas fotografias com ele, ficou todo contente. De maneira que, e eu também, claro. Obviamente, é sempre uma honra e um grande orgulho, não é? Ter pessoas ligadas diretamente à Onda Japão, perto de nós, a perguntar-nos se podem tirar fotografias, se podem estar no carro. Sim, 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 É sim. sempre aquelas coisas que geram valor, não é? Que é aquele valor nosso, patrimonial. Esse é o É verdadeiro verdade. valor que a gente dá aos carros, não é? Não é só o valor que ele possa custar ou valer. São coisas que Claro. não se pagam, porque são É verdade. oportunidades únicas, não é? É E verdade. foi realmente muito lindo saber e assistir, não é? Ao carro do meu amigo lá, ao pé Uhum. dos grandes, porque é engraçado, o novo NSX é tão grande que faz o seu carro parecer pequeno, e no entanto o seu carro não é É pequeno verdade. nenhum. É verdade. Parecia ali um carrinho, não é, de linhas, quando no entanto É, parecia um mini. É, parecia um mini parecia ao lado. mini ao lado dos outros, não é? No entanto, o carro em si já é tão bom, tão grande, com umas dimensões tão boas, e no entanto, aquilo, pumba, parece quase que eclipsado, malta. Vocês É verdade. querem ver, é giríssimo. Sei que acho que ainda não existe nenhum NSX nacional ou importado com matrícula nacional em Portugal, com pena minha, não é? Mas o valor deles é tão alto que Pois muita não. gente opta por outras soluções, não é? Nomeadamente os Eu Ferraris, os tive, Lamborghinis. eu tive interesse em saber, porque, pronto, era um interesse que eu tinha, para saber se me ia colocar uma coisa dessa ou não. E houve duas coisas que, de facto, fizeram com que eu não comprasse. Primeiro, a maneira como ele anda em pista, portanto, o novo, e segundo, o preço, não é? Pois, Porque hoje em dia é assim. Aquele carro com tanta centralina que tem, com tantos processos que tem, com a linha vetorial e o ler e o compensar as rodas, etc., quando se conduz, não dá o prazer de condução do meu. Porque o meu é assim, o meu não aceita tudo. O meu também é como os outros, mas se quiser dar duas piruetas, dá, ok? Mas o outro não. O outro é assim, só desligando os sistemas todos. Por isso tem que se ir lá tirar mesmo os fusíveis. Porque aquilo está protegido, que é para não baterem, não é? claro. Para não terem aquela situação de, pá, olha, os NSX agora andam a bater todos. Não. Eles têm aquilo protegido de tal maneira, mas o carro anda. O carro anda e anda muito. Agora, tem uma coisa mais do que andar, que eu fiquei parvo. Travagem. A travagem do NSX novo é qualquer coisa do outro mundo. Também os pneus vão-se todos embora. Mas de qualquer maneira, porque eu era um kit de pneus por dia, não é? Claro, Que iam à vida. sim. Mas aquilo trava. Eu nunca vi um carro travar assim. Com a cerâmica, com aqueles sistemas todos, pá, é uma estupidez. Claro, o meu não trava assim. Ainda bem, para andar também convém ter que travar, não é? Pronto, exatamente, exato. Senão também já era. Mas pronto. É engraçado o Ricardo Belo está aqui a indicar, não é? Que pelo preço do NSX, o NC1 era um 911 GT3 RS. Ricardo, era um GT3 RS e mais uns trocos. Porque Pois, a última vez que o Nuno Ferreira, o meu chefe de vendas, esteve a negociar acho que estava para cima de 230 mil euros legalizado. Logo, é mesmo muito caro. E é por isso que pois, acho eu que o carro em si, não é? Em termos de Honda, não foi comercializado. Estava aqui também uma pessoa, não é aqui o António Miguel Madeira, a indicar que existe uma Acura em Portugal, e espero ser um NC1. Se for, era algo que eu gostaria de ver, que nunca vi, nem sequer ainda consegui ver nem nos fóruns do Car Spotting, nem nada, fotos desse carro.
por isso ainda deve ser daqueles fantasmas que estão muito bem escondidos e ainda bem. Caso contrário, também não vão largar o carro, de certeza. Mas, mas tem sido muito bonito poder saber, ou pelo menos foi uma notícia boa agora que partilharam aqui, que existe pelo menos um em Portugal. Ô António, e diga-me uma coisa. Que tipo de utilização é que o meu amigo dá ao carro? Ou seja, há uma coisa que se dá para perceber, não é? É que existem vídeos com você em pista, nas mais diversas pistas, porque não, já reparei que não são só cá em Portugal, o que quer dizer que este carro já foi viajado, digamos, podemos dizer assim. O que é que o meu amigo já o levou? O que é que tem feito com ele? Ora bem, agora já não, agora que ele já está, portanto, com um tempinho que agora tem que ser poupado, não é? Neste momento já não me metem em aventuras que meti na altura, mas eu cheguei a entrar no NSX Cup Europe, portanto, que era um evento em que todas as pessoas que tivessem NSX podiam entrar, e existem essas fotografias, portanto, lá atrás, se alguém vir, por exemplo, em várias pistas, uma delas tenho a impressão que é, não, por acaso não é essa, em Spa-Francorchamps, em que de facto tem montes, era muita gente. Era pessoas de todos os países da Europa. Portugal, fui só eu. Era o único. Mas de qualquer maneira, esses eventos eram feitos em pistas de Fórmula 1. Portanto, era portanto, rentabilizado em que corríamos ao mesmo tempo com os Ferraris e com os Porsche, portanto, para rentabilizar. Não arrancávamos ao mesmo tempo. E entretanto vi lá muita estalada, não é? Ferrari, mas pronto, mas é assim. NSX nunca bateu. Graças a Deus. Nunca houve nenhum tipo. Nunca. É mesmo. Todos os eventos que nós tivemos, não. Então fazíamos isso do género. Havia um caminhão que era o caminhão da Yokohama, que nos acompanhava e que gratuitamente nos trocava os pneus, em que eles tinham lá os nossos slicks, ou seja, nós tínhamos os slicks e eles chegavam lá e trocavam-nos e calibravam-nos tudo para nós irmos para a pista. E eu levava o carro em estrada. Portanto, eu e a minha mulher. Portanto, íamos para lá, levava o carro em estrada, chegavam lá, o caminhão da Yokohama, calibrado, tudo, não sei o quê, vistos os travões, verificavam tudo, pumba, pista. Tempos, treinos e competição. De maneira que, com direito a tudo, com direito a taças, que eu tenho aí algumas, e foi um bom tempo. Um bom tempo em que eu conheci algumas celebridades, algumas pessoas que estavam metidas nisto, eu não conhecia. Uma delas, aquele vocalista do Genesis. O Phil Collins? Sim, exatamente. Phil Collins foi nosso amigo, conhecemos-lo lá em pista e ele comprou um Integra. Portanto, e tinha lá o filho também, ainda conhecemos a antiga mulher dele, portanto, a asiática, não é? De maneira muito simpática e pronto, e nesse ramo e nessa situação conhecemos muita gente. E o que é que íamos fazer? Eles fazíamos, por exemplo, 2 em 2 meses, tínhamos uma pista de Fórmula 1, em que eles nos arranjavam um hotel, arranjávamos sítio para ficar, arranjávamos tudo, pá, muito, muito organizado pela onda da Suíça. Que chique. Portanto, cujo presidente tinha um NSX protótipo. Tinha 82 anos e eu nunca senti tantos Gs no NSX como com aquele homem ao lado. E a Ana Vitória também andou. Ao fim e ao cabo, pronto. Usámos a vida, digamos assim. O que é que fazíamos? Saíamos daqui, íamos diretos, portanto, passávamos pela zona sul toda de Espanha, França, e depois íamos por onde era, portanto, onde fosse para o Ricard, para a Francorchamps, Monza, portanto, conhecemos essas pistas todas. Algumas delas pela primeira vez, não é? Porque eu não conhecia, nem havia simuladores nem nada, não é? Ao fim e ao cabo era um dia que era para conhecer a pista, quando havia hipótese de meter alguém ao lado para nos dizerem quais eram as curvas, havia, mas houve pistas que eu não tive ninguém ao lado, que não havia hipótese. Então eu fui sozinho, tipo, ok, olha, está aqui, manda-te para a frente e agora vai conhecer a pista.
mas correu tudo bem. Que delícia, ou seja, o meu amigo desfrutou, não é? Desfrutou a 1000%, não é 100, é 1000% do seu NSX, porque não é para todos, assim, pegar no carro em Portugal, vamos embora, Spa, Monza, o que for, não é? Pelas estradas, chegar lá, ainda ir competir, vir para cá, ou seja, é um... Não, mas acabamos a competição. O carro é tão confortável. Eu não sei como é que eles fizeram aquilo. O carro é tão confortável. Eu e a minha mulher acabávamos a competição, por exemplo, às 5 da tarde, trocávamos os pneus e a gente arrancava logo direto para Lisboa. É assim, eu tinha que parar só porque a minha mulher começava a surtar à noite, porque eu, por mim, com a adrenalina toda, eu vinha a conduzir nem que fosse 24 horas. Exato. Só que eu tinha que parar mesmo no hotel porque ela adormecia e inventava em estrada, inventava acidente, não é? Epá, e assustava-me. Portanto, ao fim e ao cabo, eu gritava e porque ela própria adormecia. Eu não adormecia nada, eu vinha com a adrenalina. Portanto, ao fim e ao cabo, eu fazia direto se fosse possível. Mas não, eu tinha que parar por causa dela. Mas pronto, são situações que temos que respeitar, não é? Claro que sim, exatamente. E também é bom para a sua própria segurança, para a vossa própria segurança e do automóvel, onde você poder descansar, relaxar um bocado e voltar outra vez à estrada, só para quem anda lá, não é? E sabe perfeitamente o que é que isto quer e o que é que quer dizer. Mas o que eu tenho a dizer é que ao fim de um dia de condução, sai-se do carro sem uma dor. A não ser que fosse eu, não é? Se calhar é capaz de algumas pessoas, mas eu não sou diferente dos outros, de certeza. Se tiver que ver, da má situação, da má condição, não, má condição não, do mau desenho do banco, mas não, aquilo está, o carro é excepcional nisso. Excepcional. Posso dizer que sim, tive finalmente a minha oportunidade de dar uma volta com o meu amigo. Muito recentemente, não é? Naquele breve evento que foi organizado entre o Sintra Clássicos e a Motorsponsor, não é? No Autódromo do Estoril, quando foi também, obviamente, a realização dos diversos campeonatos da Legends Cup. E efetivamente, não só os bancos têm uma envolvência gigante e que nós ficamos completamente encostados, mas sim o conforto, a suavidade. A suspensão, malta, vocês não têm noção, mas o António referiu-me isso e é uma verdade. A suspensão do carro, o carro praticamente não adorna. No entanto, vocês não sentem quase nada na sua condução. É mesmo uma suavidade típica Honda, não é? Típica japonesa, vá, como eu gosto de dizer, que tão depressa ele acelera que parece um leão, como se o António não quiser, não é? Mete uma quinta e lá vamos nós, como se nada fosse, como se fosse qualquer automóvel utilitário. Quase, não é? Ou familiar, que a gente não pode considerar um familiar de 2 lugares, mas qualquer outro carro que vos pudesse proporcionar uma boa sensação de viagem, não é? É efetivamente isso, eu garanto-vos que é extraordinário e ao qual continuo a agradecer. Olha, esse carro atrás era o do Senna, esse atrás. E? Esse aí, sim, está lá, ou eu ou a Ana Vitória dele. É a Ana Vitória. Pronto, exato. Então, malta, já sabem, ou seja, se quiserem dar uma vista de olhos, a Race Plus, não é? No YouTube está lá a quantidade de imagens e vídeos que o António partilhou connosco e estas, por exemplo, agora já não, mas são, olhem, estas imagens são do Tiago Monteiro e o António a filmar, não é? Dentro do NC1, do NSX novo. Já sabem, malta, o António gosta bastante de comentar estas coisas e ainda bem, ou seja, temos acesso a algo que só foi feito uma vez e que tão brevemente não irá acontecer. Por isso mesmo, já sabem, está lá no YouTube da Race Plus Portugal, aproveitem, sigam se quiserem e vejam e desfrutem, pelo menos, não é? Destas imagens, destes vídeos todos que o António partilhou connosco, porque é seguramente uma excelente hipótese que vocês têm de conhecer um pouco mais, não é? Sobre a história dos NSX ou dos New Sports Experimental, como a Honda gosta de designar internamente. António, então diga-me uma coisa. Falando aqui de specs um bocadinho, que eu gosto sempre de falar, sim, vamos em 1h30, eu gosto sempre de falar um bocadinho das especificações deste carro, de uma forma muito sucinta, não é? Diga-me lá, o seu motor e caixa de velocidades, que tipo de motor e caixa de velocidades tem o seu carro? O motor é o de origem,
Portanto, eu não mexia nada, apenas levou uma correia de transmissão aos 100 mil. Uhum. Ele está com 119 mil. Agora, por acaso, está com 939, porque o painel variou e ele levou um painel lindíssimo do NXR, pá, que aquilo é... Ele deveria ter sido feito com aquele painel, É verdade. de origem. É uma obra de arte. Mas, Uma obra de arte. neste momento é uma obra de arte. Eu olho para aquilo e eu digo assim, este painel foi feito para este carro. Exato. E o que lá estava, pronto. Portanto, estávamos a falar das specs, não é? Specs, sim. O motor, exatamente Agora, a caixa tive uma oportunidade que estes carros vêm com problemas de caixa que não duram muito tempo. E com a tarefa que ele levou, digamos, em competições, ainda duram menos tempo, né? Portanto, não é um carro de utilidade, não é um carro. E o que acontece? Eu tive a oportunidade, através de uns preparadores, de lhe colocar umas coisinhas especiais a nível de carbono nos discos da caixa, de maneira que ele levou o kit de embreagem e ele está preparado para. Epá, sente-se a diferença quando se mete uma mudança e se carrega, ele sente-se a diferença, não escorrega, não faz nada, aquilo liga diretamente e não está do género de ficar em ponto morto a tremer. Portanto, ao fim e ao cabo tem ali um limite que ficou mesmo muito bom. Ficou uma caixa equilibrada e que responde à primeira. Portanto, ele agora está, muda e pum, arranca logo. Não é como as outras. E diga-me uma coisa, em termos de cilindrada, ele é um V6, correto? Mas é um V6. É um 3.2, não é? Não, 3000. É um 3000? O 3.2 só saiu em 98. Ou seja, com o NA2, não é? Com a segunda versão Exatamente. E com 6 velocidades. O meu tem 5. E o seu ainda tem 5. E que potência é que ele debita? Sabe-me dizer? A potência é 278, se não estou em erro. Que maravilha de carro. Aquele equilíbrio. Então, e em relação à suspensão e travagem, não é? Embora seja na sua partida de origem, que tipo de suspensão e de travões é que o seu carro tem? Não, os travões, eu tenho falado com o Flávio da TRS e nós temos, por causa de eu o ter levado de vez em quando à pista, é claro que ele tem que ter umas coisinhas especiais que já tinha quando andava na pista, portanto, antes. De maneira que eu agora não tenho Dixel, não sei se é alguma coisa. Sim, é Dixel, sim. Pronto, há qualquer coisa assim. E, entretanto, vou malhas de travagem para não cansar nas travagens. Mas eu andei sempre a competir com ele sem ter a malha, sem ter malha de ato, sempre a competir, ele nunca me fadigava, portanto, nunca teve fadiga nos travagens. Portanto, aquilo sempre... Mas por uma questão de segurança e porque já ao fim, praticamente quase 30 anos, achei por bem substituir e agora neste momento tem malha de aço foi feita exclusivamente para ele, porque não há à venda. Não é? Foi feita porque, pronto, é um item, digamos assim, que tem que ser específico, digamos assim. Mas é o que tem. Agora, aquilo é um toquezinho e para logo. Neste momento eu não estou a trabalhar como trabalhava antes. Muito bom. E diga-me uma coisa, em termos de suspensão, que tipo de suspensão é que este carro tem de fábrica? Não, ele tem aquela suspensão, portanto, de triângulos, portanto, vocês veem, é tipo Fórmula 1. Tanto que, quando vai às inspeções, eles demoram um bocadinho mais, normalmente, para quem não conhece o carro, ficam lá a olhar por baixo do carro, porque ele, pronto, tem uma suspensão especial. Agora, mesmo assim, ele adorna um bocadinho. O que é que acontece? Possivelmente depois de pedir o certificado ao Museu do Caramulo, quando fizer os 30 anos, para ter a hipótese de ir lá só de 4 em 4 anos às inspeções, possivelmente nessa altura vou-lhe trocar as jantes, que eu já tenho umas jantes, portanto, especiais para ele, não são as BBS, portanto, já tenho outras ainda muito mais light, e vou-lhe trocar e vou-lhe meter então uma suspensão para ele para baixar um bocadinho. Okay. Porque
quando se aumenta, porque ele está com 15,16, está com 15 polegadas à frente e 16 polegadas atrás. Mas ele com slicks, com essa dimensão, é para um espetáculo em pista. Porque se eu lhe aumento os slicks, pá, as coisas não correm da mesma maneira. Uhum. Não correm, porque eles desenharam aquele carro para ter 15,16. E se a gente põe 16,17 ou 17,18, não é o mesmo carro. Agora, porquê? Porque tem que alterar a suspensão, porque eu fico alto, Sim. porque uma certa altura, e tem que se enrijecer. Então, nessa altura, eu vou-lhe colocar, eu tenho umas reis que eu comprei, que é as 57, as Extreme, Uhum. que que são 18 à frente, 7,5, para levar 215,35 à frente, e 19, 10,5, para levar 275,30 atrás. Uau! De maneira que eu já tive umas que era TSH, TSW, portanto, TSW. mais ou menos, TSW, mais ou menos desse género, que são muito lindas, mas o carro fica alto. Portanto, ao fim e ao cabo, eu não quero mexer na suspensão enquanto de facto não for à inspeção para ter o certificado de origem, digamos assim. Depois, na altura, isso durante 4 anos a gente mete a outra suspensão, ele fica mais baixo, já dá para fazer umas brincadeiras outra vez e com segurança e pronto, é isso que eu tenho mais ou menos. As BBS, pá, as BBS se calhar eu não vou pôr no carro porque pá, aquilo é assim, as nossas estradas, já uma vez fui para a Rábida e epá, parti uma jante por causa daquilo ser magnésio e serem muito levezinhas e epá, a Rábida não são pistas, não é? E as BBS, as que eu tenho, são as E18, são aquelas que equipam os carros de competição nas Le Mans, que Sim. foram caríssimas, em magnésio. Só que epá, não posso andar com aquelas jantes porque aquilo partem. Aquilo anda-se nesses buracos, passa-se por cima de uma, pumba, já está. Não são feitas para pancada. São feitas para resistência, para pista, para temperaturas, para isso aí sim, espetáculo. E são levezinhas. Mas a nível de resistência, pá, tem já uma fadiga também de andar em competições durante muito tempo, porque esse carro está aí atrás. As jantes eram a dele. Está a ver esse jantes? Não é? São essas, são essas. Eu comprei do italiano. Portanto, ao fim e ao cabo, ele depois fizemos um negócio e ele, quando veio, já veio com essas jantes por estrada. Fizeram uma diferença muito grande. Pá. Eu desenho essa curva e aquilo não sai da curva. Portanto, enquanto com os 15, 16, aquilo é mais ou menos por ali. Agora com essas BBS, não. BBS, espetáculo. Sério, isto é fabuloso. É porque a gente vai aprendendo e vai vendo as coisas, não é, desta época, que já são coisas que não existem. Estas BBS, eu sei que são raríssimas e atualmente não é quase como voltar ao passado e depois voltar outra vez a 2022 e é fascinante poder assistir e acompanhar todo este seu conhecimento e todo este seu amor e gosto, não é, pelo carro, pelo NSX em questão, é fantástico. António, então diga-me outra coisa, tem noção mais ou menos de qual é que é o peso do seu carro? O peso está nos 1.200 e pouco. Estão a perceber, malta, o que é 1.200 e poucos quilos já na altura com 280 cavalos e 3.000 de cilindrada? Ou seja, é algo, para mim, na época, transcendental, porque vocês não se esqueçam que este carro foi dos primeiros a ter um bloco em alumínio, não é? Quando na altura se usava muito o ferro. E isso fez com que se baixasse drasticamente o peso total de uma viatura, não é? Ou seja, ganhou-se quase cavalos de borla em termos de prestações, que é fabuloso, não é? Poder assistir e saber que tanta tecnologia foi aplicada, ainda bem, que é uma referência ainda hoje, não é? No mundo automóvel, este seu carro. O João Duarte aqui da Tech Dynamics está a dizer, não é? NSXM aqui não. Claro, João, tu sabes. Ou seja, eu conheço. são a malta impecável que eu gosto imenso de falar e também aprendo imenso cada vez que estou um bocadinho com eles. Sabe imensamente bem mesmo poder acompanhar estas duas personalidades, como eu costumo dizer, da Tech Dynamics. Pá, vocês são amazing também. E este vosso projeto, cuidado, hein? Tanto o S2000 como o Audi, Jesus. Adoro ouvir aquele Audi a gritar em plenos pulmões no AIA.
Ouça, Aham. porque merece a pena, merece mesmo a pena. Uhum. O António, então diga-me outra coisa. Quando o António conduz este carro, não é? Eu gosto sempre de fazer estas questões a alguns dos meus convidados, não é? Ou seja, há aquele ritual de abrir a porta da garagem, não é? Abrir a porta Uhum. do carro, pô-lo a trabalhar. Quando você começa a conduzi-lo, o que é que o António sente? A sensação imediata é contentamento, porque a pessoa começa a andar, pá, o meu dia a dia, eu ando com Mercedes, portanto, ao fim e ao cabo, é que tem para aí 2000 e é a diesel, 2000 quilos. Agora, é assim, começa-se a andar e tem que se tirar o pé, porque eu próprio puxa, não é? E depois tem aquela situação do ruído, do som, que a partir de uma certa altura ele começa a duplicar o som, que é quando entra o VTEC e parecem dois motores, aquilo só tem um, mas parecem dois motores a puxar, e pá, aquilo, o som daquilo é lindo. Mas os japoneses fizeram uma coisa muito boa, insonorizaram a cabine. Uhum. Aquilo tem vidro duplo, ou seja, a razão pelo qual eu consigo fazer uma viagem daqui para onde eu quiser, trocar os pneus e correr, e depois vir outra vez para cá, é exatamente porque eu não ouço nada em velocidade de cruzeiro. Eu não ouço o motor. Agora, se eu abrir um bocadinho da janela, não é? E começar a puxar, isso ouve-se. Portanto, assim que se abre um bocadinho, isso ouve-se o motor. E o motor tem um ruído lindo, lindo, lindo. E não estou a falar do ruído de escape, porque o escape é de origem. Uhum. Portanto, não, já pensei em meter na altura. É claro que isso fazia-se em pista para ir buscar ali uns cavalos também, porque vai-se buscar na admissão e no escape vão-se buscar uns cavalos. A única coisa que eu fiz foi um bypass para passar por cima Catalisadores? dos catalisadores, exatamente. Aliás, eu tenho alguns sistemas que eu usava para poder ficar mais leve, não é? Porque aquilo tira uma quantidade de quilos e, portanto, e que usava, portanto, digamos, mas de maneira a ela ainda continuar com a especificação standard, para não passar depois para modificado ou para protótipo, de maneira que eu corria em standard. Então algumas coisas eram passíveis de serem feitas. Então tenho esse material todo, mas neste momento o carro está reconvertido com tudo o que é de origem. Tudo. Mesmo um spoiler, um frontal que eu tinha, portanto tirei-o e meti-o de origem. Agora, a única coisa que tem é, porque sente-se em pista, é o aileron. O aileron, portanto, Do do R, NR? Sim. do R, dá-lhe uma estabilidade nas curvas, a partir dos 100 e tal, que sente-se que o carro cola. Portanto, e que não fica tão solto. Portanto, isso aí eu mantenho à mesma. E eu já tive para tirar uma quantidade de vezes. Só que o pessoal diz, não tires que o carro fica bonito, não tires que o carro fica bonito, então olha, está assim. Por enquanto, como era da origem, como é da origem não, como era do tempo, digamos assim, embora tenha sido o NA2, e ele mesmo fazendo depois a certificação, como são peças de origem e que diz respeito ao carro, portanto, em princípio não vão dizer nada e se Exatamente. me disserem como o outro também. Aquilo são 4 parafusos. Exatamente, rapidamente se reverte. Tal e qual. Sim, exato. António, e diga-me, é assim, tal como disse agora, não é? Já aqui nos confidenciou que o carro atualmente está com o spoiler do NSXR, não é? Mas devido, não é, a ter muito mais downforce em pista, dá-lhe muito mais segurança, não é? Cola muito mais a traseira do carro, é normal, foi desenvolvido para isso e é aquilo que vê, não é? Os milhares e milhões que são gastos em engenharia e desenvolvimento que só assim se percebe, não é? Às vezes à vista ninguém percebe, Claro. mas está lá a função. Porque quando se anda com o carro no dia a dia aí no trânsito é uma coisa, agora em pista nós sentimos tudo, não é? Exatamente. Sentimos, faz uma diferençazinha e que vai-se logo buscar ali qualquer coisa. Quem sabe disso melhor é o Filipe, não é? Filipe Barreto e o Flávio, que andam sempre ali a penar para tirar uns décimos de segundo, não é? Aquilo é para tirarmos 5 décimos de segundo. Ei, uma grande pesta.
É verdade, é. E depois dizem logo ao Francisco, não é? Como rookie, ao rookie faz-te à estrada e agora tens de fazer o mesmo. O Flávio não Pois, lhes exato. poupa. Logo lá vai o Viola, não é assim, fogo. Quer dizer, aquilo Claro. agora fez este tempo e eu tenho que chegar lá. O que é giríssimo, não é? Ver esta picardia saudável, não é? Entre amigos que a gente É, faz. claro. E saber, não é? Que o Francisco tem o talento suficiente para chegar e ficar mesmo muito próximo em termos de andamento do nosso Filipe. É algo que me dá também, não é? Muito orgulho e poder acompanhar os dois é giríssimo. Mas neste caso, o António referiu que anda com o spoiler, sim senhor, desculpe, com o Aileron, e referiu há pouco, não é? Então que quando decidir evoluir para as outras jantes que, se Deus quiser, hão de ser aplicadas, não é? Irá então rebaixá-lo um pouco. Sem ser essas Sim. alterações, o António já pensou em mais alguma outra coisa que quisesse fazer? Ou após rebaixar o seu carro e montar estas novas jantes, considera a coisa como finalizada? Sim, sim, sim. Vou considerar finalizado na altura. Basta baixar uns centímetros, de maneira a eu poder ficar mais junto ao chão, ficar esteticamente muito melhor, encaixando encaixando as reis no carro e pronto, e dou por finalizado por 4 anos. Depois é só trocar novamente para fazer nova inspeção. Exatamente. Que é uma coisa que a gente faz no instantinho, não é? E pumba, lá vai outra. Pois é, exato. São os parafusos, tirar e tal, e pronto. Lá vai você receber mais uns piropos, não é? Dos senhores inspectores do centro da inspeção, que é Não, bom também. pois. Porque eles. Não, mas porque eu tive, agora que eu, quando fui à inspeção, o sujeito, quando olhou para o carro, eu nunca tinha visto aquele carro, era novo naquele centro de inspeções. E quando olhou para o carro e olhou para o número de quilómetros, que são 939, o homem ficou a olhar para mim, epá, você tem aqui um tesouro. Eu disse, então, mas o tesouro o quê? Este carro com 900, este carro tem quase 30 anos com 900 quilómetros, isto vale um valor. Disse-me ele, eu disse, não, não é bem assim. Exato. Acontece, não é? Acontece. Pois, exatamente, pois. Eu gosto. Mas não, eu vou lá verificar que tinham feito uma inspeção, fizeram tudo e pronto, e agora neste momento. Mas na ficha de inspeção vem lá os 939. De maneira que. Mas claro, tem um registro anterior. Ora bem. Então, e diga-me uma coisa. A gente estamos quase aqui no final da nossa entrevista. Malta, não se esqueçam que o Sr. António tem que recolher daqui a bocadinho para descansar. Mas, no entanto, ia-lhe fazer duas questões para terminar. E sim, estamos ainda dentro do tempo, mas pelo preço certo, e isto é algo dúbio, eu entendo, mas o António seria capaz de o vender. Não, não vendo o carro. Já tive um sujeito, um bocado, mas ele por acaso aquilo era da Arábia. Eu tive um sujeito já que me mandou uma mensagem, que eu tenho essa mensagem. E entretanto disse, eu não me interessa o preço, eu sei qual é o carro, eu quero comprá-lo, diga-me o preço. E eu disse, olha, primeiro não conheço lado nenhum, segundo, o carro não está à venda, terceiro, não sei como é que teve o meu endereço para você me contactar comigo, mas não estou interessado. E depois nunca mais contactou comigo, ou seja, ele fez-me um cheque em branco para poder dar. É claro que eu sei que tudo tem um fim, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, há de haver uma altura, não é? Em que eu não fique apto a poder conduzir, não é? Que é normal, isso acontece, não é? Acontece. Já tive um susto agora que estou a tentar tratar a nível visual, portanto, por causa de umas situações que eu tive que são genéticas, estou a resolver isto, não está a 100%, portanto, ao fim e ao cabo, neste momento não dá para estar a competir, por enquanto, com as condições que eu tenho neste momento, mas eu não baixo os braços. Mas, de qualquer maneira, assim, há de haver uma altura em que, para já, a minha filha não se interessa, de, digamos, de carros clássicos, não acompanha. O meu filho também não. Portanto, ele também é da medicina chinesa, portanto, é todo zen portanto, não é de competições. De qualquer maneira, quando eu me meto dentro de um carro, foi o caso, quando eu me meti dentro do GTI e fui dar umas voltinhas no autódromo, ele ficou todo maluco. Portanto, já ficou, mas não é, digamos, não é
não tem aquela apetência para me acompanhar e para poder aparecer em pista. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o carro fica, digamos, sem apoio depois. Uhum. É claro que a minha mulher adora o carro, não é? Portanto, anda com ele de vez em quando. Agora menos, porque cada vez que andava, o carro é largo. Exato. Está tudo dito, de maneira que e aquelas jantinhas, aquilo é para poupar, É para de estimar. maneira que isto já chegou a essa conclusão. Mas de qualquer maneira, numa altura de facto em que eu não tenha já uma possibilidade, é claro que eu não vou levar o carro para a cova, não é? Portanto, basicamente depois, mas é assim, em questões de investimento, eu tenho a noção perfeita que se eu pegar no carro, vender agora e investir noutro carro qualquer ou noutro negócio, eu não vou ter a mesma retorno. Uhum. Sim, Impossível. concordo. Porque estes carros, eu tenho acompanhado estes carros, pá, não, estão sempre a aumentar o preço. Não é de duvidar, não é o duvidar, não é de admirar, porque vê-se hoje em dia carros que a pessoa olha e diz, então, mas estou a pedir isto por este carro. 40 mil, 50 mil, 60 mil, estão-se a ver carros a ser vendidos por 50, 60, 70 mil e eu fico a pensar, então, mas quanto é que vale o meu carro? Pois, Se igual é 70 ou 70, quanto é que vale o meu? Não é? exatamente. Exatamente. Eu carro é isso. Mas de resto não tenho isso em mente. Portanto, é claro que poderá acontecer, não é? Um dia deste vai acontecer, ele vai durar mais tempo do que eu. Se Deus quiser. Pois, Portanto, não, mas de qualquer maneira, portanto, não é nada que eu tenha em mente neste momento. e assim, adotantes estão aqui já N, ok? Pois, já está a ser- Está aqui o nosso querido João Santos a dizer que diz que está perfeitamente apto para a adoção. O claro. querido André Aguiar, designer, também, não é? Ou seja, já há N aí de candidatos a quererem adotar. Malta, já se pode. Antes disso, estou eu na fila. Tenho que dar um bocadinho mais ao chinelo, tá bom? Mas pronto, é sempre uma questão que eu gosto de colocar às pessoas, não é? Porque já há N de pessoas, há umas que me dizem que sim, pelo preço certo, poderiam obviamente, não é, ponderar na venda, há outros que, tal como o António, já me disseram que não, o carro não está para venda. E curiosamente, por exemplo, o Costa Silveira, da semana passada, ele tem também episódios com shakes que o abordam. Ele diz que também não sabe como, não é? Devido não só ao Skyline que ele tem, mas a outros carros que estão no seu espólio, não é? E ele diz-me assim, cabrões, ele é assim muito desbocado, não é? Aqueles cabrões não me largam, estou sempre a dizer que querem comprar o carro, pá, já não tenho paciência para eles. Ou seja, é uma coisa que, pelos vistos, eles estão Não sou eu. Pois, exatamente. exatamente. Mas eles estão atentos e estão sempre aí a tentar fazer negócio, porque é verdade, não é? Há uns que são completamente malucos por automóveis e que não se importam e têm os meios, não é? Claro. Então, no momento em que dizem assim, olha, não me interessa quanto é que custa, eu quero comprar, um gajo fica assim, o que é isto? Exato. Vamos embora, não é? Deve haver algumas pessoas que ainda caem nisso, há outras que dizem, pá, desculpa lá, Exato, podes ter muito claro. dinheiro, mas o carro é meu e eu é que sei. Bom, exatamente é isso. E está pago. Exato. Era bom. Curiosamente, o André Aguiar está aqui a dizer que o seu carro iria ficar lindo ao lado do póster que ele criou do Ayrton Senna. Oh, André, mas eu posso fazer o repto. Ou seja, tu se quiseres oferecer o póster, o António tem todo o gosto, entende? E ele coloca na garagem e tu pões uma foto, não é, do carro ao lado do póster. Não há problema nenhum. Pensa nisso. O António diz-lhe já que sim, adota-te o póster sem problema nenhum também. Que ele também gosta dessas coisas. Por isso já se fica aqui o desafio. Tu, como parceiro oficial da Race Plus, não é? Se quiseres, podes ter uma das tuas obras, não é? Ao lado, talvez, do NSX mais famoso de Portugal e, quiçá, não é? Da nossa comunidade europeia, não é? Devido à sua exclusividade. Pensa nisso, amigo. Pensa nisso. Vais ver que o António até vai gostar bastante. Ô, António, a última questão, e acho que esta aqui como o meu amigo é especial, eu desta vez não lhe atribuí budget, ou seja, eu vou ser um mãos largas daqueles.
O que é que isto quer Então, dizer? Da última vez que o meu amigo falou connosco, não é? Nós ainda estávamos com 1 hora de contabilização de Instagram Live, não é? E então teve que ser assim um bocado à pressa a gente a falar sobre o Sunny. Entretanto, eu, como temos mais tempo de antena atualmente, não é? O que é que eu farei? Eu agora atribuo aos meus convidados, normalmente, não é? Às pessoas que têm carros normais e não de competição, atribuo um budget de 50 mil euros. Ou seja, se eu fosse uma pessoa com muito dinheiro, que não sou, não é? Mas tenho um grande coração, mas eu atribuía 50 mil euros para você gastar num carro novo e por matricular, não podia ser usado. Consigo, e dado a exclusividade do carro e ao seu amor também pela marca do H, eu vou-lhe dar outro desafio. Ou seja, o desafio aqui que eu tenho para si era saber o seguinte: sem limite, ou só que lhe diga, ou seja, superior ao Cristiano Ronaldo, sem limite de valor para gastar. Agora, sim, a coisa aqui é densa. Num Honda, sim, num Honda, sim. Não anda. num Honda, sem Certo. limite de valor, e atenção, eu estou-lhe a abrir o leque, não é do modelo Sim, da sim, Honda sim, sim. todo, é o que você quiser. Certo. Qual é que era o Honda que você ia comprar? Era outro NSX igual ao meu. É... Ah, era! Era, Oh, mas para pôr em pista. Mas para pôr em pista. Aí bem, sim, aí punha dos specs todos, com turbo, pronto, com tudo mais alguma coisa, não é? Ia ali à América, falava com eles, porque eles têm lá projetos espetaculares de, do NSX, portanto fazem tudo mais alguma coisa, e isso equipavam um NSX à vontade e numa boa, porque eu vi na altura os protótipos a andar. Aliás, os NSX nas Le Mans, na altura, ganharam a modalidade, ganharam na classe. uhum, Os NSX quando entraram. sim. Então eu investia no NSX desses, portanto, daqueles de GT, aqueles de GT500 ou GT300, portanto, um desses, punha-lhe tudo mais alguma coisa, pá, e assim ia-me divertir para a pista. Ok? É assim, não se Mas o pensa, meu não eu tocava, o meu não tocava. gostei de saber, ou seja, o meu amigo até é conservador, porque, ou seja, não havia limite, não é? Você, se quisesse, até Sim, sim. podia optar por um Honda, um RA, um 370, ou primeiro Fórmula 1, um Soichiro, não é? Podia-lhe dar, Não, não, não. veja bem, mas não, Não. era outra NSX. Era um NSX também, exato. Malta, Era já um sabe. para pista, porque eu pegava nele e então ia-lhe pôr aquilo que eu queria. Isso aí sim. Pronto, já sabem, ou seja, o António já admitiu aqui que ele queria outra NSX, faria outro projeto para poder ir para a pista. Talvez também, sim, um GT500 eu também lhe oferecia sem problema Sim, nenhum. Pronto, encaixava-se no budget, não é? Você levava dois, sim. um já feito, não é? De competição, e outro para você fazer à escolha. Eu sou um mãos largas daquele e era. Íamos Tá nos bom. divertir bastante, eu estou mesmo a ver, não é? Ir aos catálogos, lamber papel como se fazia antigamente. Mas ok, ainda bem e gosto de saber, não é? Como um amigo gosta mesmo, mesmo muito do seu carro e que era capaz de fazer outro só mesmo para não pôr em risco, não é? A integridade Sim, 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 sim. e do seu amarelo que é tão lindo e cada vez eu gosto mais. Meu amigo, olha, eu sei que você tem que se deitar, por isso mesmo, eu também tenho que ir deitar a miúda, mas eu não queria Uhum. deixar, era, antes de mais, lhe agradecer novamente a sua presença aqui, o ter aceito o meu convite, é mesmo muito importante e muito Ok, muito obrigado. obrigado. O Ricardo, e tenho tido aqui N pessoas, não é, a indicar que compravam outro tipo de Civics Ah, há pois, claro, muito, claro. não é? Pois. Ricardo Belo, um dia destes vens cá tu falar connosco também para a gente perceber o que é que tu farias se Pois. compravas um Toyota ou um Honda, que eu ainda estou para perceber bem, mas o teu coração atualmente anda dividido, homem. Por isso, nada contra, atenção, eu também gosto muito da marca do T, mas o H a mim ainda está muito. ainda me corre muitos Hs na veia. Mas, o António, uma vez mais, muito, muito Ok. obrigado. É uma verdadeira. Obrigado, obrigado. Também tenho a agradecer também a paciência do pessoal que esteve a ouvir, não é? Oh, Ao fim e ao cabo, portanto, algumas histórias já são repetidas, digamos, e já as ouviram, mas a verdade é só uma, portanto, ao fim e ao cabo, ainda há muito mais que eu posso depois dizer ao Nuno.
a gente depois fala sobre o NFT. Claro que sim. Eu tenho todo o gosto em estar a ouvir, já sabe como é que é. Reservo sempre 1, 2, 3, 4 horas, se for necessário, para poder conversar consigo e saber um bocadinho mais sobre estes seus pormenores e sobre esta sua vivência com este menino, que é daquelas coisas que realmente muito me orgulho de me dar. António, mais uma vez, muito obrigado então. da parte aqui da Race. Uma boa noite a todos. Um grande abraço, um excelente fim de semana para si. E já sabem, malta, este senhor é que é verdadeiramente amazing. Por isso, quando o virem, façam sempre o fixe que ele também gosta. António, muito obrigado. Obrigado então. Fim de semana. Até à próxima. Um grande abraço. Obrigado. Felicidades então. Muito obrigado.